A paz do Senhor, meus irmãos, estou aqui com vocês de novo no nosso podcast. Aqui a pastora Esther Ribeiro, organizadora do projeto missionário Culto na Roça. Se você não conhece o nosso projeto, já vai lá no nosso Instagram, lá nos nossos destaques, gente. Tem contando sobre o que é o projeto, quem nós somos. Então não fique só no podcast, conheça de fato o que é o Culto na Roça. Amém? Gente, para você que já acompanha, né, que já está assistindo aí os nossos podcasts, eu vou responder aqui no comecinho algumas perguntas. A respeito do podcast com a minha mãe, pastora Regina. É porque, assim, muitos comentários chegando. Muitas pessoas indo em outros vídeos perguntar, cadê a parte 2? Cadê a parte 2? Eu até postei já nos stories comentando que foi gravado esse podcast com a minha mãe da parte 2, só que eu acabei excluindo. Eu excluí o vídeo e eu perdi todo o podcast gravado. Então, assim, a gente vai ter que regravar o podcast. Tanto a minha mãe como eu, a gente tá meio desanimada, porque tinha sido uma gravação muito boa, muitas coisas em detalhes importantes falado, muito dinâmico. Então, assim, tem que falar tudo de novo e saber se vai falar tudo certinho, né? Eu lembro que eu gravei esse podcast nesse dia com ela e falei assim: mãe, é difícil a gente conseguir achar um tempo com você e quando acha um tempo, achar disposição, né? Que às vezes eu tenho tempo, mas tá já moída, cansada. Mas oremos, né? Vamos aí, quem sabe em breve gravar essa parte 2, né? Ainda mais com vocês pedindo tanto, gente. E outra pergunta que vocês sempre deixam aí, a segunda parte, né, do podcast da Ariane, que vocês querem muito que eu grave com o esposo da Ariane, né, para ele contar a versão dele. Só que vocês colocam assim: pastor Esté, traz o esposo dela. Gente, eu trago. O problema é que ele que não sentiu no coração ainda de vir, né? Ele não quer vir. O testemunho da Ariane é um pouco polêmico e tiveram muitos comentários maldosos. Então eu acho que isso acabou travando ele um pouquinho, ele não quer vir, né? Estamos orando aí. Até falei que eu gostaria que os dois estivessem junto aqui, quem sabe, né? Ele se sentiria mais à vontade. Então não é da minha parte que ele não veio ainda, tá? Mas se Deus quiser, em breve ele tá aqui contando, porque é um testemunho muito forte que mexeu com muitas pessoas. Hoje, vamos falar sobre hoje, né? Hoje eu tô com uma convidada que eu já gravei com ela uma entrevista, não foi aqui no cenário do Culto na Roça. Talvez você vai já ter assistido essa entrevista, mas eu decidi regravar, né. É um testemunho que mexeu com o Brasil inteiro, com pessoas de fora do país. Um testemunho que foi contado no dia de vigília, né, no dia de culto na roça. Gerou um impacto tão grande que eu convidei ela para poder vir contar. E a gente ainda nem tinha esse cenário aqui, né, preparado para podcast. E eu falei assim: "Por que não gravar de novo?". Até porque nessa entrevista eu fui muito criticada. Eu fui criticada como apresentadora, porque eu interrompi ela demais. Então, eu vou trazer um podcast decente para vocês agora, uma entrevista decente com a minha convidada, a missionária Raquel. Ó, mas antes de eu mostrar ela, vou deixar a abertura aí para vocês verem. Então, gente, vamos lá. Deixa eu já cumprimentar a minha convidada ilustre de hoje, a missionária Raquel. Seja bem-vinda, missionária. Obrigado. Missionária Raquel Braga. Para mim é uma honra estar aqui novamente, né, contando esse testemunho, né, que trouxe um impacto muito grande ao Brasil, como você mesmo já disse, e uma honra também saber que estou com uma pessoa que por onde eu passo, seu nome é muito falado, Amém. né, Minas Gerais, São Paulo, todo lugar que eu vou, escuto muito: "Você te vi, culto na roça, com o pastor Esté Ribeiro, tem como eu ir lá?". Eu falo: "Tem jeito", né, e a gente Amém. dá, ensina até como as pessoas chegaram aqui, né, de alguma maneira a gente fala: "Ó, é tal lugar, assim, se você não tiver, a gente vai dar um jeito de te buscar para te ajudar, te auxiliar a chegar
lá onde você quer ir, né. É o sonho, acho que de maioria de todas as pessoas por onde eu passei, estar aqui, né. Então, assim, quando a gente chega aqui, a gente faz essa filmagem porque as pessoas pensam assim: "Será que ela foi mesmo?". Não, a gente realmente veio, né, e tipo assim, eu fui uma convidada no dia, não convidada porque eu não lhe conhecia ainda, Uhum. mas fui convidada por uma amiga e graças a Deus, louvo a Deus pela vida dela e louvo a Deus pela sua vida e por esse trabalho, né, esse trabalho que trouxe, um impacto muito grande para o meu ministério. Meu ministério é um ministério hoje muito, procurado, muitas pessoas me procuram, tanto dentro e fora do Brasil. Aqui eu não tenho mais, tipo, não era um ministério meu era mais secular, ele era mais aqui dentro do nosso Brasil, né. Eu não viajava tão para fora, eu não ia muito fora, eu sempre estava em Goiânia, mas pregando. Hoje a gente tem uma extensão do ministério, que é grande, né. Inclusive a gente tem vários lugares que vamos estarmos agora, né, para ministrar. A palavra diz, eu acho que para esse mês, nós não temos mais vaga. Que benção. Para esse mês agora já tá o mês que vem, já tá começando a fechar, né. Então tá bem, graças a Deus, estamos bem, louvamos a Deus por isso. Passamos por uma crise muito grande, minha filha estava na UTI com o meu neto, e para glória de Deus, ele tinha que fazer um transplante de sangue, não foi necessário. Para glória de Deus, nós oramos muito, jejuamos e apresentamos ao Senhor, o Senhor não permitiu. Meu neto Benício está bem, graças a Deus, e minha filha também. Eu só glorifico a Deus cada dia mais, né, de ter sido e as pessoas vão me criticar, a mulher do milagre, porque há outro milagre, não tem como não falar, gente. Eu vi crianças dentro daquela UTI fazendo o mesmo procedimento que o meu neto, né, meu neto é recém-nascido, precisava trocar o sangue dele, porque ele nasceu com sangue O positivo e da minha filha é A negativo. E tinha que tirar o sangue dele e colocar o outro sangue, porém não precisou. Deus Glória a entrou com Deus. providência e o nosso Deus maravilhoso, como é tremendo, maravilhoso, né, preparou um jeito que ele não foi invasivo e conseguiu combater aquele sangue que estava matando meu neto, né, e para glória de Deus. Então, assim, a gente vê Deus agindo, às vezes a pessoa fala assim: "Mas tá assim para você tá bom?" Eu digo: "Tá". O meu intuito não é nem ser milionária, nem ser tão: "Ai, você quer ser famosa", não, eu não tenho esse intuito. Meu intuito é poder, estar sempre contando com Deus na minha vida, porque é muito importante você, antes de ter tudo, ter Deus, né. Amém. Glória a E para Deus. mim é outro milagre grande. Eu tive um milagre esse dia também, não sabendo eu, com Abraão, né. Eu estava tão envolvida, indo com preocupada com a minha filha e de repente o vizinho do meu filho me liga, até porque o Abraão, gente, hoje o Abraão já vai fazer 30 anos, né. Uhum. Então, assim, pra mim, eu vou estar num culto, acho que é a semana que vem, né, é isso aí, semana que vem eu vou estar num culto, aonde as pessoas que conviveram comigo a história do Abraão, me convidaram a pregar. Agora tanto olha pra você ver o tanto que isso é Hum. maravilhoso. É igual eu falei: "Gente, o bom não é contar, é ter testemunho do que você viveu", né. Eu vou estar com a, pastora e advogada, né, Patrícia, né, da de Nápoles, que é o do pão de Nápoles, e também vou estar, né, com o esposo dela, pastor Jonatas. Então assim, pastor Ivo Rodrigo, né, que é o pastor presidente. Então a gente está assim, impactada. Quando ele ligou, ele não sabia que o povo lá me conhecia. E quando ela me ligou, ela falou assim: "Eu não tô acreditando que você vai vir aqui. Eu vou contar pro pastor teu testemunho. Eu vou contar só um pedacinho, pode?" Eu falei: "Pode." Porque ela viveu comigo, ela viu o meu sofrimento, como eu passei, como o Abraão estava, né? Como o Abraão viveu. Porque muitas das pessoas falam assim: "Ah, eu quero ver ele." Eu tive com ele agora, Uhum. recentemente, não tem muito tempo que a gente anda muito. E eu tenho até aí no meu Instagram, ele tá bem magrinho ainda, Uhum. né? Porque ele ficou, assim, uns 2 meses sem pegar alimentação. Então ele perdeu um pouco de massa muscular, ficou bem magrinho e o dono da casa ligou pra gente, pediu pra gente ir lá e ver o que é que a gente poderia fazer, a gente foi. Graças a Deus deu tudo certo, Deus preparou as pessoas, Deus preparou nutricionista, preparou pessoas abençoadas que nos ajudaram, né, e também conseguimos, pegar o leite dele ali no Juarez Barbosa. Deus é maravilhoso, né, e a gente só tem que agradecer a Deus, porque ele sempre tem cuidado dos nossos, Amém. né. O cuidado de Deus para nossa vida é muito grande, mesmo que eu esteja
perto ou longe, eu vejo o cuidado de Deus, né. Amém. As pessoas, ainda não conhece, talvez tem gente que tá aqui e já ouviu você contar a história do Abraão, e tem gente que ainda nem quem é Abraão, né. É verdade. Eu acho que assim, você vai contar a sua trajetória de vida, né, mas assim, por alto, o testemunho que impactou o Brasil foi o testemunho do Abraão, seu filho, não foi? Foi. E eu vou falar só pra deixar o povo curioso. Pode falar. Esses dias eu lembrei de você, missionária. Eu estava mexendo com a solda de desentupir a pia, e eu encostei nela, assim, queimou minha mão. E eu falei: "Meu Deus, aquele menino sofreu demais". Porque às vezes a gente escuta você contar o testemunho, mas a gente não tem nem noção, nem Não, dimensão. E realmente. aí quando eu só encostei o dedo, assim, o negócio começou a queimar minha mão, eu falei: "Meu Deus, misericórdia, que dor insuportável", né. Então assim, seu filho sofreu e você como mãe sofreu junto, né, um testemunho muito forte que, eh eh, eu imagino ver também, né, aquela situação ali. Mas vamos lá, se você quer ouvir em detalhes a história do Abraão, fique até o final, já manda esse vídeo para alguém. Missionária, conta pra gente, quem que é a missionária Raquel hoje, né. Hoje você tá ministrando a palavra de Deus, depois do culto na roça, aí você não parou mais não, né. Não, não. Depois do culto na roça foi mesmo, assim, tipo um vira-volta, né, a Aham. gente teve viagens para todo lado, não sabia para onde ia, se era de carro, se era de avião, se ficava ou se ia. Teve lugares que eu fui que realmente não deu nem para cumprir todas as agendas, porque eu já tinha ficado 30 dias fora de Uhum, casa, mas assim, foi gratificante também ver Deus operar e saber que foi através desse a gente tem que viver um processo, uhum, Esther. O segredo de viver tudo isso, pastor Esther, é que você tem que viver um processo primeiro para depois uhum, você ser abençoada pelo Senhor. uhum, E o processo ele não é fácil, o processo é doloroso, dói, todo o processo é doído. Então é isso que eu entendo, que eu vivi um processo sem saber que eu ia ter que um dia Deus ia fazer isso aí, ia servir para as pessoas entender, ouvir aquele testemunho e dizer: "Nossa, eu fui impactada aqui", né, igual uhum. mesmo acho que eu estava ontem no supermercado, uma moça me tocou no mim, assim, falou: "Moça, você é a missionária Raquel?" Eu falei: "Sou". Ela disse assim: "Eu tô impactada com o testemunho do seu filho, né, o testemunho do seu filho para mim". Isso é porque ela já me viu Hum. várias e várias vezes, mas aí ela resolveu um dia, sei lá, é do nada, aparece Uhum. lá, né, no Nas nas redes. redes social, aparece do nada ali, sem querer, né, fazer igual até eu mesmo me encontro, tem hora, não tô me caçando, mas me Aham. encontro, e e as pessoas vê aquilo ali e para naquele testemunho. Então a gente recebe muita ligação, né, meu esposo recebe várias e várias ligações de pessoas de muitos lugares, né, e continua aí aberta as nossas agendas, né, porque quando é contado igual eu vou contar aqui, parece que você vive a história. É. Eu vivo essa história, parece que quando eu olho para o meu filho, eu vivo a história de novo. Eu olho para ele e falo: "Meu Deus, se eu contar parece que é mentira. Eu não vivi aquilo". Mas eu vivi aquilo, né. Eu tenho amigos, o pastor, eh, Enivaldo, né, pastor Enivaldo, pastora Leidmar, eu tenho amigos que viveram comigo, que Hum. tiveram comigo na ambulância, que foi o pastor Enivaldo, ele entrou na ambulância comigo, foi até o hospital, né. O Abraão com 17 anos, ele tomou soda, e a soda que ele tomou foi aquele diabo verde. É aquela soda que você limpa forno, fogão, aquela que você põe lá e deixa comer, assim, a ferrugem, aí depois você vai lá e passa um paninho, né. Já geralmente ela hoje em dia ela tem ela até maior, né, eu já vi que os vidros cresceram mais um pouquinho. E o Abraão tomou aquele líquido, mas quando ele tomou, eu acho que na hora que toma, eu acho que ele não sentiu tanto impacto, ele sentiu impacto na hora do vômito. Nossa. Quando ele vomitou, começou a vomitar, porque quando ela bateu no estômago, o estômago não aceita qualquer coisa. O estômago gosta de coisa gostosa, né, gente. Uhum. E quando bateu aqui, ele começou a cortar, ela começou a aí ele começou a vomitar sangue. Aí foi os primeiros o sangue, a gente sabia a gente é cheio de veias, aquelas veias pequena, né, são micros veia pequenininha. Então aquelas veias dele começaram a estourar, né, por causa devido da soda, né. E ela surgiu mais efeito ainda, porque, tipo assim, quando ele tomou a soda, ele começou a vomitar lá em Araguaiânia, ele começou a passar mal em Araguaiânia, chegou no hospital de Araguaiânia, um hospital bem pequeno, mas que me prestou o melhor socorro possível. Colocou ele na ambulância, levaram ele para o hospital rápido, né? O ambulancieiro nem trocou.
era na troca dele, ele não quis trocar, ele falou: "Não, nós vamos, socorrer ele logo primeiro, depois eu troco, não tem problema não". E aí a gente foi para o hospital, o primeiro hospital, que é o cais ali do Nova Era. Quando eu cheguei no cais Nova Era, com meu filho, tinha uma médica e era bem uma semana de carnaval. E, assim, a semana de carnaval sabe que é meio precário, né, de negócio de médico, assim, tá todo mundo viajando, todo mundo curtindo, brincando por aí, tá todo mundo por aí, né. E tinha a médica que tinha lá é uma clínica geral. Então um clínico geral ele é um clínico geral, gente, ele não é especializado para alguns tipo de coisa, e ele chegou com um problema que ela não sabia. E ela falou pra mim assim: "Mas, mais ou menos, eu vou tentar saber o que é que eu posso fazer aqui por ele, né, eu vou tentar ajudar". E eu lembro que ela me pediu leite magnésia e uma água mineral, e eu fui rápido buscar, e eu me lembro desse pastor que estava comigo, né, ele ficou ao meu lado todo o tempo ali, ele até as últimas horas, até ele ser levado pra UTI, ele ficou ao meu lado ali, o pastor Enivaldo, foi até comigo na UTI, lá na UTI, foi quando ele falou assim: "Agora só Deus, né". Mas ele quando ele entrou lá no hospital que deram colocaram a água na boca do Abraão, gente, lá que foi a destruição, porque quando a água bateu, a soda ela ferveu. Hum. Ela ferveu numa velocidade, ela ferveu, assim, que você chega o canto da boca escumava. Aí, acho que foi a hora que fez aqui quando você vai fazer um sabão, se você jogar água numa soda, você vai ver que a soda ela fica mais agitada, Uhum. né. E eu acho que a mistura do leite magnésio com a água, não sei o que que fez, ela dizendo ela que era uma espécie de uma lavagem, que ela ia estar dando no Hum. Abraão. Só que ela não acho que nem ela não tinha dimensão que ia acontecer naquele dia. E aí quando ela viu, ela tinha feito um estrago pior do que ele já estava, Nossa. né, o Abraão já tinha arrebentado tudo, estava estourando tudo, aí eu me lembro de que o pastor, ele era, assim, assim grandão meu, igual meu esposo, ele só pegava o meu filho e virava assim de boca para baixo, ele nem vomitava mais, o sangue saía natural, Hum. já ele derramava aquele sangue, pá, era como se tivesse um saco de sangue aqui, Uhum. e ele só virasse e derramasse o saco de sangue. E ele aquele sangue saía, né, tanto faz como saía, assim, pelos cantos da boca. Aí, de repente, eu fiquei olhando pra ele, a língua dele, ela começou a inchar tanto, que ela tampou aqui a raiz da boca, aí ele não fechava mais a boca, ele tinha que ficar com a boca exposta e a língua pra fora. Meu Deus. A língua cresceu, ficou inchada demais, então ela não entrava mais na boca. E naquele momento, foi o momento, assim, mais aterrorizante. Eles colocaram ele dentro de uma sala, né, toda fechadinha para não pegar bactéria, porque a língua dele estava exposta, né. Falaram: "Não, não pode pegar bactéria, não pode pegar nada", então ele teve que ficar ali. Aí ele ficava num lugar, num vidro, aí estava comigo uma irmã por nome de Adriana, né, que eu nunca vou me esquecer, né, a irmã Adriana, hoje é pastora Adriana, pastor Johnny, a glória de Deus, foram pessoas que tiveram o meu lado, então a gente nunca esquece de quem está ao seu lado, isso é uma coisa muito importante, né, porque tem muita gente que conta muita coisa, mas nunca tem o que as pessoas que estavam com ele, eu acho que tem que ter testemunho, né. Uhum. Isso é uma coisa inédita, não adianta eu falar uma coisa aqui, eu não tenho como dizer assim: "Não, é mentira dela", não, isso aqui é tão verdadeiro que tem pessoas que esteve comigo nessa caminhada. Eu não fui sozinha, eu não estava sozinha. E, e eu me lembro que, assim, o que trouxe isso para a vida do Abraão? A teimosia, né? Um filho desobediente, um adolescente rebelde, né? Meu filho foi um adolescente muito rebelde. Que chegou uma certa idade de 17 anos, ele se achou um homem, né? Ele se achou que ele era o cara, né, ele olhou pra ele, foi o primeiro emprego, ele tinha arrumado o primeiro trabalho, e, assim, não é porque é meu filho que eu vou dizer assim: "Nossa, ele era bonito", mas ele é um rapaz muito bonito, ele é um rapaz, assim, presença, conversa muito bem, se expressa muito bem. Então, assim, quando ele começou a trabalhar num serviço lá, o dono do lugar lá falou pra ele: "Você não vai para as ruas trabalhar, porque você é uma pessoa de boa aparência, então uma pessoa de boa aparência trabalha conosco aqui dentro". Porque nós precisamos de pessoa igual a você. Fala bem, se expressa bem, tem uma boa aparência. Só que aí ele começou a ter, como se fala, a criar algo nele que ele não conhecia, ele viu um mundo que ele não conhecia. Tipo, meu filho foi criado na igreja. Meus filhos foram criados de dormir, vamos dormir, dormia no banco da igreja, assim, antigamente a igreja era de chão batido, e a gente forrava, eu colocava assim, aquele tanto de criança deitado, né, eu tenho um Uhum. pouquinho, só 6, né,
né, pra glória de Deus. Hoje já tô mais velha, Nem parece. meus filhos já estão adultos, já estão Nem casados, né. parece. Inclusive meu caçula já casou. E pra glória de Deus, Deus ele é tão maravilhoso que o Abraão ele foi ensinado na palavra. Porque eu sempre falo que o cristão, ele tem que ter uma diferença do mundo, não adianta ele querer colocar o mundo com a igreja, não combina. Não adianta eu tentar falar: "Não, eu aceitei Jesus, mas eu vou ficar do jeito que eu estou". Não, e eu sempre ensinei aos meus filhos ser uma pessoa que traz verdadeiramente não só a aparência, a física, mas trazer a presença de Deus. Uhum. E ele começou a ter inveja dos amigos. Porque os amigos andavam com as roupas, assim, que ele falava que a roupa fashion top, né, como diz Uhum. o jovem de hoje, fala: "Ah, eu tô com a roupa top hoje eu tenho uma roupa top para vestir", né. Então o que que era top para ele? Roupa crente no passado era cafona. Uhum. Eu não sei se você lembra, porque você ainda é muito jovem, Uhum. mas assim, teve um tempo atrás que as roupas do passado para crente, até jovem mesmo, Uhum. eles usavam social, um jovem usava social, hoje o jovem usa esporte. É. Hoje tem uma roupa para um jovem para igreja, esporte, e é Uhum. bonito, Uhum. né. Mas quando eu aceitei Jesus, quando eu aprendi a entender o evangelho, eu lembro que todo mundo era crente: "Ah, é roupa social, Uhum. é um terninho", E para jovem isso, né. né? Para jovem não era uma roupa bonita, né. Uhum. E a gente entende hoje, mas hoje tem, né, também, hoje já pensaram muito em modas e acabaram que foram cada dia mais fazendo coisas boas. Então, assim, o que eu vejo que ele foi olhando muito para as pessoas é o que a gente fala, tem gente que olha muito o que as pessoas têm, e esquece do que ela tem, Uhum. porque às vezes o que a pessoa tem não é aquilo que eu tenho, porque o que eu tenho, às vezes é bem maior do que aquela que ela É tem. O que verdade. que é? A presença do Espírito Santo. Uhum. A presença de Deus. A presença de Deus, ela nos traz uma coisa assim maravilhosa, porque aonde você chega, você é amado, você é querido. E aí você fica assim: como que eu sou querido? Eu nem tenho nada, sou tão simples, né? Mas você é querido, você é diferente. Você é uma pessoa diferente porque Deus te separou para aquilo, né? E o meu filho não entendia essa palavra ser diferente, ser uma pessoa separada por Cristo ainda, né? Então, assim, eu me lembro que ele falou pra mim: "Mãe, a partir de hoje eu vou desviar. A partir de hoje não vou ser crente, porque ser crente é cafona, ser crente não é legal, né. Eu quero meus amigos lá andar bem vestido, ter umas roupas diferente, né". Aí ele começou aí só que eu achei que ele ia vestir ser diferente, mas assim, não tanto, né. Não passar assim pelo nossa, um processo assim que ele passou que, tipo assim, eu mudou da água para o vinho, Deus me livre. Foi uma mudança assim, ele começou a conhecer o mundo gótico, que os góticos, né, traz uma referência bem estranha, né. Então assim, eles começaram a vestir umas roupas, né, eu não tenho, com certeza pessoas vão me criticar e eu não tenho problema com crítica, eu não me preocupo com o que as pessoas falam, eu me preocupo com o que Deus pensa sobre mim. O que as pessoas pensam sobre mim não me interessa, porque na hora que eu precisei, só foi Jesus que foi lá. O fulano não foi lá, os irmãos, ninguém foi lá. Só Deus estava lá comigo. Valeu a pena? Valeu. Valeu a pena servir a Ele com fidelidade, valeu a pena dizer não para o mundo, valeu a pena falar que eu era jovem, mas valeu a pena eu renegar as coisas mundanas para viver uma coisa com Cristo. Há uma diferença. Eu estava sendo separada, porém não sabia, né? Eu estava sendo separada naquele tempo, mas também não sabia que estava sendo separada. Então é isso que é bom, viver processo sem saber que é processo, né. E quando o Abraão ingeriu essa soda e tudo aconteceu, que ele chega ali, que ele fica daquela maneira, eu me lembro que ele deu ali 6 paradas cardíacas. Naquele hospital, no cais ali, ele deu umas 6 paradas. E eu me lembro que vai fazer a massagem e tentava reanimar e colocava aplicava uns negócios nele, eu não sei como é os nomes, né, não sei nome de remédio nenhum, e eu acabava que eu ficava vendo aquela cena, junto com a irmã Adriana, a gente ficava vendo aquela cena e, tipo assim, a gente não tinha reação nenhuma. Eu não tinha uma reação lógica pra falar, eu não porque, sabe, tem hora que eu fico assim: "Deus, eu não sou digna de ficar pedindo nada para o Senhor". Eu sei que a gente é tão falho, né, e eu não sei o que Deus quer fazer, mas eu me lembro de eu dizer para Deus também que
se fosse a vontade de Deus, mas que Deus preparasse o Abraão para levar, não deixasse ele ir do jeito que ele estava. Que eu não olho para Abraão e falaria assim, não, do jeito que ele está, o senhor pode levar que ele vai para o céu. Eu sabia que não ia, Hum. né? Então eu queria que Deus me desse uma oportunidade com ele, para me estar falando com ele sobre Deus, né? Que ele tinha que reconciliar, que eu tinha que pedir perdão. Mas aí até então, aí é essa questão. O Abraão já não falava mais. Hum. Como que ele ia pedir perdão? Como que o Abraão ia ter um arrependimento se ele estava praticamente, assim, se delirando em dores, né? Dores horrível, né? Eu nem imagino, eu imaginava porque a dor parecia que era em mim. Porque eu ficava com a mão todo tempo aqui no pescoço e com a mão na boca, assim, parecendo que era a boca minha que estava ferida. Nossa. Eu sentia aquela vontade. A vontade que uma mãe tem é de arrancar a dor daquela criança, daquele menino e passar pra gente, sabe? Uhum. E deixar ele livre. Mas eu não tinha como fazer nada. E eu me lembro que eu cheguei ali, aí a médica falou assim: olha, mãezinha, o Abraão, ele deu. É, completa as 6 paradas agora, tá sendo reanimado, né? Porque o pulmão dele queimou quando a água bateu, então a soda, ela esparramou, né? A soda foi mais pro profundo, que quando você mexe mais ela, Uhum. então ela foi mais profunda. Então queimou bastante, tanto que o doutor Zecaria Calil, que nos atendeu, né, um médico muito bom, renomadíssimo, inclusive, né? Vai um abração para ele, porque ele também é um dos nossos seguidores aí. Amém. Glória a Deus por isso, né? E eu glorifico a Deus, porque ele foi um instrumento na mão do Senhor. Ele é instrumento e é um instrumento de Deus, porque ele falou para mim: olha, seu filho não passa de 24 horas, porque não foi atendido na hora, seu filho tá com estômago todo queimado, não pode pôr nenhuma água dentro que rasga, ele tá todo ferido. Foi o que o médico que sabia mesmo falou para mim. O que mais me chama atenção dentro disso aqui, quando tem hora que eu paro e penso, falo, nossa, como Deus é tremendo, né? Deus faz umas coisas impressionantes. Foi uma hora assim que o Abraão chega ali, aí tá lá naquele hospital simples, não tinha médico. Chegou uma médica lá e falou assim: eu vim buscar uma revista da Avon. Ela tinha esquecido a revista. E a médica que tinha esquecido a revista, ela era gastro. E ela era a médica exatamente que o Abraão precisaria naquele momento. E, pelo SUS, uma gastro é caro, é difícil conseguir, tem que agendar uma vaga, tudo tem preparamento, né? Assim, Uhum. chegar, ser atendido e pronto. Não, Uhum. né? Só que aí, naquele momento, ela se torna a gastro do meu filho, sem eu pedir. Sem eu dizer, ela só disse assim: pode deixar, minha colega. Falou pra colega, que era a médica que estava, a protonista, falou: não, pode deixar que eu vou tomar conta dele. Que benção. Né, e aquele momento ela foi cuidando do jeito dela, né, e ela falou: "É porque eu fiz isso, fiz errado, não sabia que poderia fazer isso, eu queria fazer uma lavagem, queria tirar a soda e tal, mas aí prejudicou mais, deu mais problema". Realmente, eu falo que Deus, para ele chegar na casa, em vez dele arrumar a casa, ele complica primeiro, né. Primeiro ele permite algo ficar mais difícil, para me poder ficar com a mente focada pensando assim: "Agora não tem mais jeito". Só que aí que chega Deus. Quando eu olho para mim e para minha fé e digo: "Não tem jeito", Deus chega e diz assim: "Tem sim", Aleluias. né. Deus chega e fala: "Tem sim". Eu olho, até então me identifico muito com aquela passagem da Bíblia da filha de Jairo, que é quando a filha de Jairo morre, para ele acabou. Mas Jesus falou: "Não acabou, não acabou, eu vou para sua casa ainda, né, vai ter milagre ainda". Amém. Então, assim, vai ter milagre, não foi só na vida do Abraão, com certeza vai ter milagre no Brasil inteiro se crer no mesmo Deus que a É gente serve, verdade. né, e viver uma vida de intimidade com Deus, isso é muito importante na vida de um cristão. Eu sempre falo: "Gente, o que faz a gente receber vitória é viver uma vida de intimidade com Cristo", né. É difícil. É difícil, mas também não é complicado tão assim que a gente não possa viver. Porque quando a gente vive uma vida de intimidade com Cristo, a gente não precisa nem de orar muito. A gente faz um pedido. E o pedido nem exatamente Deus manda na hora ali. Naquela hora que você pediu, Jesus já vem com a resposta. Então, a oração que você orou há 3, 5, 6 meses atrás, campanha que você subiu ao monte, trabalhos que você orou de madrugada, você vai receber daqui 5 anos, 2 anos.
Você tá esperando, mas agora não vai ter mais jeito, porque o povo tudo acabou, parece que tudo encerrou. Não, é agora que Deus vai trabalhar. É do nada que Deus manda, Uhum. entendeu? E é isso que eu vejo, né? Que Deus mandou ali do nada uma mulher para cuidar do meu filho. E, e ela que me disse, ela ficava com o telefone dela na mão, né? E ia, ligando para hospitais para ver se armava vaga. Pra você ver que ela nem esperou as vagas para colocar, porque a gente coloca na internet e Uhum. fica lá esperando, a espera de um vaga na UTI, né? E ela não, ela ficava ligando para amigo, para colega, para alguém que trabalha, porque ela conhecia muita gente. Foi quando ela conseguiu a vaga no HGG, né? Mas aí o Abraão, ele deu a 6 parada, ele deu a 6 parada lá dentro já do hospital do HGG. Uma coisa também que é muito relativa nesse testemunho. Se alguém mandar eu lavar uma ambulância hoje, eu não lavaria, porque eu não sei. E naquele dia eu lavei. Eu lavei ela imediatamente. Falaram assim: olha, saiu uma vaga pro seu filho, só que não tem ambulância, que a ambulância que tem aqui tá toda vomitada pela paciente, a paciente pode causar uma bactéria no seu filho, né? Que seu filho tá com a língua exposta. E aí eu peguei e falei, não, pode deixar. Aí peguei a mangueira, peguei o cloro, peguei tudo, eles me deram tudo, eu lavei tudo, limpei tudo. E coloquei o Abraão lá dentro daquela ambulância. Vamos embora, vamos. E nós foi pra UTI. Quando nós chegamos ali na UTI, que ele foi entubado, aí na hora que ele tava entrando na sala, para entrar na sala da UTI, ele dá a parada. Aí ele começa, né, ele se debater, e a médica já tinha me falado, se ele der mais um, ele não volta. Não tem como, não tem jeito. E nós aí é só Deus. Mas o mais bonito de tudo é que as pessoas sempre falam, aí é só Deus. É verdade. E ninguém sabe o que Deus é capaz de fazer por nós, Verdade. né? Deus é capaz de fazer muitas coisas por nós, ainda mais quando a gente servimos a Ele com fidelidade, né? Trazemos a palavra dele com amor e carinho, e que é muito, muito importante. E eu me lembro do Abraão ali dar aquela parada e o médico falar: espera só um pouquinho, ele já saiu, né, pra atender ele, pra entubar, pra resolver e tudo. Mas naquele meio de tempo, a língua do Abraão, ela é uma cortada, ela cai, aquele lugar que tava inchado, partiu, caiu, aí ficou só um cotoquinho lá dentro, assim. Caiu, aquele pedação que tava assim pra fora, caiu no chão. Eu me lembro, o meu desespero foi tão grande, mas foi tão grande, você não tá entendendo. Meu desespero, eu peguei a língua na mão, assim, ó. Meu Deus. E eu olhei pra cara do doutor e ele olhou pra mim e balançou a cabeça, tipo assim, não tem jeito, né? Eu não tenho como eu costurar a língua. Uhum. Até porque tava molinha, assim, sabe? Uma carne, tipo quando você põe abacaxi numa carne pra ficar molinha, Uhum. tava tudo mole. Então não tinha mais jeito. Então, assim, eu glorifico a Deus hoje, né? Porque tudo isso que eu passei, sem saber que era um processo de Deus, mas passei dando glória. Eu não questionei a Deus, eu não fiquei desesperada, eu não tive questionamento pra ficar, porque Deus não tá me ouvindo, porque eu sirvo a Deus tantos anos, porque eu larguei Deus, larguei o mundo pra viver uma vida com Cristo. Não, eu não tive isso comigo. Na verdade, nesse momento eu só lembrava assim: Deus, faz a tua vontade. Eu me lembro muito bem que eu subia um monte com meu esposo e a gente falava assim: Deus, faz a tua vontade. E nós subia naquela época no Mendanha, não era igual hoje, que era bem totalmente Uhum. diferente, o povo era mais assim, né? Uhum. Buscava muito ali. E e ficava perto do hospital, era o único monte que ficava perto do hospital. Então eu não queria ir embora para longe do hospital, eu queria ficar perto do hospital, então eu ia para o monte. Aí eu ia para o monte, Mendanha ali, e levantava as mãos no rumo do hospital e orava, e orava, e orava, e dizia: Deus, tá, seja feita a tua vontade, né? E assim, antes do Abraão ser levado para dentro daquele hospital, que é o HGG, eu tive 5 minutos com o Abraão, né, eu tive 5 minutos, que foi os 5 minutos que eu pedi para Deus. Eu falei para o Senhor: "Senhor, eu quero 5 minutos para o meu filho, 5 minutos para mim conversar com meu filho, para mim pedir para que ele possa pedir perdão", né. Eu, como mulher de Deus, como mãe, né, e eu sei que eu posso chegar lá e orar para o meu filho, e vai haver arrependimento. Eu sou uma pessoa ungida por Deus, Deus me escolheu, e eu nem tenho dúvida de que Deus me escolheu, porque tem gente que ainda tem dúvida de ser escolhido. Eu não, eu tenho certeza. Eu vim do lixo, gente, né, minha mãe me achou no lixo, né, e eu fui um bebê jogado no lixo. Minha mãe me encontrou dentro de um lixo, minha mãe estava virando caixa de papelão e me achou. E achou um bebê com placenta, com tudo, com embigo, com tudo, e levou pra casa dela. E cuidou de mim como filha dela e registrou e pronto. Ainda tenho dúvida. Me jogaram na porta de uma igreja, lá no Capuava. Agora eu fico imaginando, eu ainda vou ter dúvida que Deus me escolheu? Escolheu, não tem como. Eu poderia ter morrido, porque era um bebê recém-nascido. Um bebê recém-nascido no frio, à noite, no lixo, né?
Minha mãe conta pra mim que até bicho tinha, né, por causa da placenta estava lá ainda, Uhum. então a varejeira sentou e deixou mosca. Então, assim, gente, tudo isso é pra você entender que existe um chamado. E o chamado estava muito verídico, só que a mente humana, ela não consegue captar o chamado de Deus. Sabe o que que a pessoa pensa? Eu tenho chamado. Só se eu estiver vendo uma caminhonete ali, foi Deus que mandou. Tô vendo uma casa linda ali, foi Deus que mandou. Não, o chamado de Deus não é bem assim. O chamado de Deus é você passar processo com ele e ele abençoar nós dentro do processo, né? Uhum. Então, hoje eu olho, né, que o Abraão, ele eu me lembro que antes dele ir para aquele hospital, acho que foi não tanto eu lavar essa ambulância aí, eu contei da ambulância, eu me lembro que eu falei pra irmã Adriana: "Eu vou entrar", aí tinha uma mulher que varria o hospital, uma zeladora de hospital, ela estava lavando lá e eu falei assim: "Deixa eu entrar 5 minutos", porque as médicas não deixava. Que ela falava que eu ia levar bactéria pra ele, que eu ia passar bactéria, porque eu estava andando lá fora, que eu sempre saía lá fora, entrar pra dentro e tal, que eu Uhum. não podia conversava com outras pessoas. Lá fora estava meu esposo, estava esse irmão Johnny, estava meu pastor, estava muita gente, tinha uma equipe de irmão lá fora orando, né, e tinha muita gente comigo foram todo mundo depois que a ambulância chegou, já chegou aquela equipe de irmão, quando ficaram sabendo, né. E eu me lembro que tinha até uma equipe de irmãos num retiro da igreja, que levantaram, clamou mesmo. Eu tive amigos que pararam de fumar, fizeram propósito para Abraão estar aqui, eu vivo, né. Eu glorifico a Deus que é o Johnny, né, da Joelma. E eu lembro, assim, Deus ele é maravilhoso, como Deus foi tremendo na minha vida. Mas mesmo assim, eu não sabia, né, eles estavam fazendo sem eu saber. Eu não tinha telefone para ninguém me ligar, eu não tinha não é igual hoje que você tem um Uhum. telefone, você fica ligando para os outros, faz chamada de vídeo, vai para a internet para falar assim: "Ai, pelo amor de Deus, me ajuda". Não, não tem, né. Era aquele telefone que tinha era o Pebinha mesmo, né. Ligação normal e pronto. E só fazia uma SMS, ligaçãozinha. torpedo, né, a gente falava muito É, os torpedos, torpedo. manda uns torpedos, mas nem isso eu tinha cabeça pra mandar torpedo, mandar nada. Mandar era A nada, cabeça tava pensando nisso não, inflamava. meu irmão, já não eu não tinha pensamento pra isso, o cérebro Uhum. meu não captava esse tipo de coisa. Então, assim, e eu sabia que tinha né, meu esposo estava lá envolvido com todos os irmãos, orando, tinha um grupo de irmão orando, é claro, e eu me lembro que eu ia entrar e eu pedi pra ela, ela falou assim: "Pode entrar, só que deixa eu te falar uma coisa que eles não falaram pra você". A moça da limpeza que falou pra mim: "O Abraão faleceu, tem 5 minutos". Aí eu falei assim: "Mas como assim ele faleceu e ninguém me contou?". "Não, os órgãos dele parou, todos os órgãos dele tá parado. Os órgãos dele não tá batendo, nada nele tá funcionando mais. Depois daquela parada, eles não conseguiram reanimar o Abraão". Aí eu falei assim: "Mas eles não reanimaram ele e esses aparelhos que estão ligados nele tá fazendo o quê?". Aí eu não porque a gente não entende nada de médico, né. Uhum. Até então aí a menina me falou: "Não, é porque eles tiram depois, aí vai vir uma equipe médica, vão retirar todos os aparelhinhos dele". Inclusive ela tá indo ali agora para acho que para trazer o papel de laudo, de óbito, do horário, né, de tudo. E eu na hora, ela estava falando aqui, mas eu não estava ouvindo ela. Não, eu vim entender isso depois, gente. Mas naquela hora parece que meu ouvido não estava sabe quando alguém tampa seu Uhum. ouvido? Não, você não precisa de ouvir essas coisas não. Você vai ouvir o que eu quero que você escute. Entra lá e ministra na vida dele. Uhum. O espírito de Deus estava naquele lugar. E ele disse: "Entra lá e ministra na vida do teu filho". E eu não escutava a mulher que estava falando comigo, eu sei que ela estava falando comigo, porque a irmã, hoje a irmã Adriana, hoje pastora, ela falou pra mim: "A faxineira falou muito com você", mas eu não estava dando ouvido pra ela, é igual quando você fala assim: "Não vai Fê, não vai, não vai, não vai", e você falar: "Eu vou, eu vou, eu vou", e pronto, Uhum. acabou-se. Uhum. Entendeu? Eu estava naquele intuito, ninguém me segurava, tipo, mas não era eu estava impulsionada pelo Espírito Santo de Amém. entrar naquele lugar e ministrar algo na vida do meu filho. Porque, na realidade, eu nem queria meu filho eu nem falei pra Jesus que eu queria meu filho vivo, gente. Eu falei pra Jesus que eu queria 5 minutos pra ele reconciliar, pedir perdão e logo depois que eu já podia levar. Até hoje eu falo isso pra Deus. Minha filha teve na UTI esses dias com o meu neto, eu falei: "Senhor, se não for da tua vontade, prepara e leva". Porque eu não posso ficar sofrendo, eu não posso ficar entre 4 paredes, eu não posso ficar dentro de hospital, eu não posso ficar assim, Senhor, eu tenho um chamado.
E eu tenho, chamado para longe, eu tenho que viajar, eu tenho que sair, eu tenho que atender as pessoas, eu oro por pessoas, eu à noite a pessoa me liga: "Ai, vem cá, tem que orar para fulano, orar para cicrano, orar para isso, vamos para aquilo", vai e a nossa vida é meio corrida. E tem gente até que não entende, né, mas teve alguém que falou assim: Senhor, deixa eu despedir dos meus pais", né, o primeiro lugar é os reinos de Deus, e é uma coisa difícil das pessoas entender. Verdade, né. E eu falei: "Não, eu quero pelo menos falar isso para ele, se ele pelo menos fazer assim para mim, tá bom, já tá ótimo". E até para ele que estava sofrendo, talvez fosse com Deus, era até melhor, né, naquele momento. Então você tinha essa concepção. Com certeza, eu queria, por exemplo, eu não estava, eu não sou aquela mãe que tem aquela mãe que fica assim: "Ai, meu filho morreu daquele jeito, foi para o céu". Não, gente, eu tenho noção do que é céu e inferno. Uhum. Até então eu sou pregadora, eu prego a palavra, né, pelo amor de Deus, se uma pessoa morrer de suicídio hoje, e ela cometeu suicídio ali agora, igual eu, o suicídio do meu filho não foi um suicídio comum, ele bonzinho, comprou uma soda com a própria mão, inclusive, eu não tenho nem medo, porque esse vídeo vai chegar em Aragoiânia. Uhum. Aragoiânia é uma cidade desse tamanho, pequenininha. A pessoa que vendeu a soda pra ele, eu até coloquei no meu Instagram, que eu esqueci, Amigão. No supermercado Amigão, e o nome dele, o apelido dele é Amigão, né. Ele vendeu a soda, porque ele tem um supermercado muito grande lá, Hum. mercado maravilhoso, e ele vendeu, mas ele achou que era para o meu filho limpar o forno da pamonharia da minha sogra. Por isso ele vendeu a soda. Ele não vendeu achando que meu filho ia fazer aquilo. Uhum. Ninguém Mas imagina. ele não imaginava, jamais. E o Abraão, ele Uhum. tem um sorriso muito cativante, Uhum. ele chegou alegre, né, ele até falou: "Ele chegou tão alegre aqui, que eu imaginei outra coisa", né. Uhum. E a gente entende, hoje eu já até eu fiz uma filmagem, fui no mercado com eles, confirmei, que é para as pessoas realmente ver, verdadeiramente, porque tem gente que fala assim: "Mentira, é mentira, tá querendo ganhar status, tá querendo ganhar, fama, tá querendo crescer". Não, gente, é verdadeiro. Se achar que é mentira, vem e vê. Porque é muito difícil, é uma coisa que é muito difícil pra mim, porque às vezes as pessoas me falam assim: "Coloca ele aí no Instagram", eu coloco, de vez em quando dá, a gente coloca. Por quê? Ele não gosta de ser filmado, Uhum. da condição que ele tá, tipo, ele se acha hoje uma pessoa que meio que não é inútil pra ele, sabe. Porque, tipo assim, ele come por sonda, meu filho hoje, né. Tanto meu filho hoje, né, ele é língua, esôfago, traqueia, corda vocal, tudo dele aqui, ó, foi estourado, foi rebentado, né, foi hoje isso aqui dele não existe, né. Isso aqui dele hoje é fechado. E se a gente tem noção, isso aqui, ó, você apertou, fala ruim. Você tá com uma inflamação na garganta, é ruim, A voz já muda, né. já muda. E hoje o Abraão fala perfeitamente bem, Milagre. né, bem. É uma gente, se você vê ele conversar, você fala assim: "Meu Deus, que é essa voz de locutor", ele tem voz de locutor de rádio. E não tem língua. Não, e não é gago, uma pessoa não é gago, não é uma pessoa: "Ah, ele é gago, ele fala feio". Não, ele vai falar: "Ó, ridículo". Não, ele fala lindo. É, Deus fez a Né. obra. Então, assim, Deus fez do jeito dele, da maneira dele, sem a mãe dele pedir. A mãe dele pediu para que ele tivesse salvação, né, que sou eu. Eu cheguei com ele, ministrei, orei nele, falei quando a menina deixou ele entrar, eu orei e falei: "Senhor", ainda falei com ele assim: "Abraão, meu filho, mamãe tá aqui. A mamãe tá aqui, a mamãe", ia conversando com a pessoa que, Uhum. segundo a menina falou que ele tinha partido, né, segundo eles, né, não sei. Eu não, a gente fazer igual não entende muito desses trem. E eu falei: "Meu filho, mamãe tá aqui, a mamãe chegou, a mamãe tá do seu lado, a mamãe vai pegar na sua mão, e se você estiver ouvindo a mamãe quer te perguntar uma coisa, você tá indo embora", ainda falei pra ele: "Você já tá indo embora, eu queria despedir de você, mas eu queria despedir de você de uma maneira diferente. Eu queria despedir de você assim, meu filho, que você, reconciliasse novamente, pedisse perdão dos seus pecados. Mas como você não pode falar com a mamãe, tudo que a mamãe falar, você segura minha mão ou faz ok, faz alguma coisa". Mas ele estava bem pálido mesmo, bem ali quietinho, né, cobrido com pano vinha até aqui mais ou menos, daqui pra cá do rosto dele eu só olhava só aqui a testa dele, e eu ainda puxei o pano de cima dele, assim, um pouquinho, e comecei a conversar. Mas no momento em que eu começo a conversar com ele, os aparelhos que estava ligado nele começa tudo funcionar, como se nada tivesse acontecido. Os aparelhos começa pi, 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 pi do coração, aqueles aparelhos que é ligado, Uhum. saturação, tudo volta, fica tipo normal, como se nada tivesse acontecido com o Abraão. E a médica veio correndo quando ela escuta o barulho. E aí quando ela falou assim: "Ó, mãe, não tô entendendo. O que aconteceu, mãezinha?"
E aí eu fui na hora, o Espírito Santo ele é tão maravilhoso, gente. É necessário o crente ter o Espírito Santo na vida. É necessário você viver e andar com o próprio Espírito Santo, porque ele te orienta o que você vai falar, e se você não sabe falar, ele até ensina você a falar. Porque na hora eu não teria palavra para falar para ela. Eu falei para ela, não sei. Porque o Espírito Santo falou para mim: se você fala para ela que tem dois anjos aqui, ela vai embora com medo. Você entendeu? Porque na hora em que eu pedi para Deus fazer o milagre, Deus mandou. Deus mandou. Ele precisava de uma UTI. A UTI para que era? Ele precisava de algo que entrasse no pulmão dele, abrisse e desse o ar, entrasse no pulmão dele. Então, aqui é um inchaço da boca, da língua, de tu tá bloqueando o Uhum. ar Uhum. dele. Então, ele não tava respirando. Então, ele tava morrendo sufocado. Entendeu? E o que eles deram como morto ali, porque tava morrendo sufocado e eles não tinham nada pra fazer. E Deus, ele é tão maravilhoso. Eu tenho, irmã, teve pessoa que falou assim: ah, mas anjo não desce na terra. Ah, mas anjo não faz isso. Ah, mas anjo faz isso. Eu sou contra. Eu sou contra, porque eu vi Deus operar. Eu não tô doida. Eu não tenho problema de cabeça. Sou bem. Na minha mente é ótima. Gente, eu lembro benzinho, quando trazia um copo, não era uma vasilha, mais ou menos assim, só que ele era tipo um vidro. E um segurava o vidro assim, eu não sei nem o que que era. O outro trazia um vidro menor na mão. E esse vidro menor, ele dava na boca do meu filho, pingava na boca. E um soprava, e esse anjo que estava segurando o vidro, soprou na narina. Quando ele sopra, foi a hora que os aparelhos começam a funcionar. Eu tô do lado de dois anjos. Como é que eu falo pra uma médica que eu tô do lado de dois anjos? Ela ia falar assim: tá vendo fantasma? Tá doida. Isso é coisa do sobrenatural. E só pode viver o sobrenatural quem anda com o sobrenatural. Quem vive o sobrenatural, gente. Não tem como uma pessoa falar assim: eu tô vivendo o sobrenatural, se ela é totalmente carnal. Não tem como. Sobrenatural é uma coisa muito. Somente Deus, né? Ali a gente pode ver que Deus, ele fez um mover tão lindo que eu não esperava. Eu pedi 5 minutos. Jesus me deu uma década, né? Ele me deu agora o menino com janeiro, agora ele faz 30 anos de idade. Glória a Deus. Aí eu olho para aquele menino e falo: meu Deus. Toda vez que eu vou lá, eu faço questão de a gente tirar foto, tá junto. Eu posto ele nos meus Instagram para as pessoas ver, mostro ele como ele está, como ele come, quando ele tá lá em casa deitado a gente coloca, quando ele tá dormindo eu mostro como ele é, como ele se alimenta, porque é muito importante, né? Não só falar do testemunho, mas trazer a pessoa também. Só que assim, se ele deixasse mais, teve um tempo que ele tava até assim, de querer andar comigo, ele não tinha tanta vergonha. Ele gostava de viajar. Nós já chegou a viajar para Pará, né? Fazer a obra no Pará, pregamos em várias vigílias, trabalhos lá. Nós andamos muito ali em Linha da Redondeza do Pará, em Tucumã. Ele foi comigo, ele teve comigo ali. Então, assim, o Abraão teve comigo ali. Todo mundo ficava impactado, vê ele. E eu pregava do lado dele, que era melhor ainda. Ele é o meu testemunho, então eu tô pregando do lado do meu testemunho aqui. Era tão gostoso, aquilo lá era Uhum. fascinante. Só que aí a pessoa vai crescendo, e você sabe o que é, né? As pessoas vão ficando velhas, cada um quer ter uma. Seu canto. Você não manda também nas pessoas também, né? É. Eu queria poder fazer isso de novo, mas eu não mando mais nele, já é uma pessoa adulta. Naquele tempo ele era uma criança, um menino. Eu levava ele onde eu queria, Uhum. né? Então, assim, mas mesmo assim eu glorifico a Deus pela vida dele, né? E vejo que Deus fez o que ele tinha para fazer. Mesmo o médico me dando diagnóstico de morte, o Senhor me deu o diagnóstico de vida. Mesmo o médico dizendo assim: não tem vida aí, o Senhor falou: tem vida aí. Eu tô aqui para entregar a vitória na mão dele, né? E assim, ele passou um dia na UTI, 2, 3, aí ele era para morrer com 24 horas. Então, se 24 horas ele não morreu, eu pensava assim: não morreu com 24 horas, ele não vai morrer amanhã, né? Então eu voltava todos os dias na UTI, né? Eu ia lá visitar, todos os dias, pra ver ele, como que ele estava ficando. Cada dia eu via que ele estava se recuperando melhor ainda. E eu me lembro que um dia eu cheguei na UTI, eu fiz uma campanha de 21 dias, né? E eu tava até vendo ali, tem uma botijinha amarelinha, você tem uma botijinha amarelinha assim. Aham. Eu tinha umas botijinhas, e até hoje eu tenho elas, e eu carregava uma daquelas, colocava dentro do seio assim, escondia, porque na UTI não entra nada, Uhum. né? E eu chegava na UTI, e na UTI lá não tinha. Só tinha um pano assim, ó. Tipo assim, o paciente lá, o paciente cá. Aí tinha tipo um pano só pra dividir eles, né? Pra não ficar junto. E do lado do meu filho tinha aquele rapaz que foi.
Ele tentou salvar 2 crianças e se queimou no ônibus. Eu não lembro se você lembra dessa história, mas isso ainda tá Não, na internet por aí rodando, porque foi no jornal, foi notificado, o mundo inteiro não soube disso. lembro. Ele saiu no ônibus, o ônibus pegou fogo, mas quando ele viu que tinha 2 crianças, ele volta pra dentro do ônibus de novo, ele molha o corpo dele, volta pra dentro do ônibus e salva as 2 crianças, né. E nesse intuito que ele salva 2 crianças, ele se queima, queimadura gravíssima, e ele fica ao lado do meu filho lá na UTI, aí Uhum. eu conheci ele e tal, ele contou a história. Então assim, eu não sei o que que teve dele mais, porque a gente foi para um outro lugar e ele ficou lá na UTI, e aí eu não sei o que que aconteceu, mas acredito que hoje que ele esteja bem. Ah, e eu fico assim imaginando assim que eu me lembro que o tempo que ele passou naquela UTI foi 21 dia, 21 dia lá na UTI, né, e depois, um belo dia na minha visita, eu estava com o irmão, meu cunhado caçula, né, o Adriano, que ele me levava todas as vezes de moto, e nessa intuito dele me levar, um dia eu cheguei, aí o médico falou assim: "Você não pode ir embora mais, eu tenho um negócio pra te falar". Aí eu olhei para o médico, né, tipo assim, eles não deixaram eu entrar na UTI, me barraram na porta, falaram pra mim que eu não podia entrar, e aí eu fiquei assim com aquela mente, assim, ruim. Aí eu voltei com aquela mente ruim, tipo: "Nossa, morreu, morreu, meu filho morreu", né. Tipo, se não quando eles não deixava você chega na UTI, na porta da UTI, se eles não te deixam entrar, é porque o paciente que do seu paciente morreu. E era assim todos os dias que eu ia lá, via só gente gritando, né, "Foi aquela agonia". Então eu vivi isso durante 21 dias, eu vivi aquela angústia daquelas pessoas. Então eu achava que comigo poderia ser igual, né, mesmo sabendo que Deus estava no negócio, mas ele Uhum, já tinha reconciliado com Deus. uhum. Ele já tinha feito aquilo que eu tinha pedido para Deus que ele me desse, né, que era os minutos com Deus, que reconciliasse com Deus. Ele não falou, mas ele acenava com a mão, ele quando eu falava com Hum. ele fazia assim, com o dedo, né, então para mim já estava ótimo, ele já eu entendi que ele tinha o meu problema era meu maior sonho era poder, quando Jesus me levar, eu chegar lá em cima e saber que o meu filho também estava lá. Entendeu? E eu acho que é todo desejo de todas as mães, de todos os pais, de todas as pessoas que amam seus filhos, né, Uhum. verdadeiramente. E nesse intuito, o médico falou assim: "Espera aí, eu tenho um negócio pra te mostrar, espera só um pouquinho". Aí pegou na minha mão, me levou pra uma sala, e nessa me levar pra uma sala, eu tô indo, e o Espírito Santo falando pra mim: "O Abraão tá vivo". E o diabo falava de cá: "Abraão morreu". Hum. Porque eu sentia: "Morreu, tá vivo. Morreu, tá vivo". Só que Deus ele é maravilhoso, gente. Deus é lindo, ele é maravilhoso. Nesse meio intervalo da briga de espírito, ali aquela briga que você contenda, eles mesmos se contendendo, e eu não falava uma palavra. Eu chorava, lágrimas caía do meu rosto, mas eu também não dizia nada. Eu não abria a boca para falar. E o médico falou assim, só um brincou comigo assim, o doutor Zacarias brincou comigo: "Tá chorando? De alegria?" Ele ainda falou assim pra mim. Aí eu olhei assim pra ele e balancei a cabeça. Só que na realidade eu não estava entendendo, porque até então ele não tinha me Imagino contado. sua agonia. Ele não me contou, né. Ele queria que eu visse o milagre. Que ele mesmo me deu o diagnóstico, então ele mesmo ia me Uhum. dar alegria, né. Então quando ele me leva pra um quartinho assim, ó, pequenininho, no quarto que eu olho ele, o Abraão estava lá, ele só fez assim com a mão, quando ele fez assim com a mão, a alegria do meu rosto, meu Deus, a alegria voltou. Glória a Gente, Deus. eu revivi, né. Glória a Eu Deus. respirei como se fosse assim: "Acabou, tô bem, graças a Deus". Glória a Deus. E e ele fez assim pra mim, e aí a gente viveu aí durante aquele tempo foi 6 meses. 6 meses 6 é meses. muito tempo. Só o processo. E Deus falou pra mim: "Tu sabe por que que eu te trouxe pra cá, Raquel?" E eu falava: "Senhor, por quê?" Porque Deus tinha me mostrado que eu ia pra um lugar. Antes eu me lembro que eu estava pregando numa cidade chamada Edéia, né, que meu filho já chegou e em Edéia na época, a Edéia conhece meu filho também, Hum. né. Eh nesse momento que eu fui lá, eu me lembro que quando eu cheguei de lá, desse lugar, eu falava assim, o Senhor falou assim, me deu um sonho que eu dormia e eu sonhei que estava numa carruagem. E essa carruagem era como os cavalos, eles não andavam, os cavalos, eles voavam, sabe, os cavalos levava eu. E o cavalo me levava para lugar para pregar o evangelho. Eu chegava lá, pregava, só que eu tinha que cuidar de um monte de criança.
E eu achei que era obra, que eu ia pregar, que eu ia para outra cidade, que eu ia, Hum, né, que eu a gente imagina outras coisas. hum. Nunca vai imaginar que isso vai É. acontecer na sua casa. Só que quando chegou lá, o Senhor me mostrou que lá que era o lugar, lá que era a obra que eu tinha que fazer. Porque aí eu comecei a sair de salas em salas e orando para os outros. E aí eles começaram a me repreender. Os hospital começou a falar: "Não, você não pode sair daqui, porque tem bactéria, vai passar para o seu filho, você vai ter problema de ele vai ter problema de saúde, né, vai passar doença mais para ele, porque ele não tá bem, a imunidade dele tá baixa", e começou. Mas mesmo assim eu saía escondido e orava para Ia os fazer outros. a obra. Eu chegava lá e falava: "Eu oro, eu sou missionária, eu oro", né. E naquele momento, assim, a gente eu tive aquela, saber como Deus faz, que até dentro de um hospital, se Deus te leva, é porque ele tem uma obra para fazer, né. E Deus ele levou, inclusive agora mesmo minha filha para dentro do hospital, e lá eu tive uma obra para fazer, né, eu orei por muitas pessoas, andei com muitas pessoas. Enquanto eu estava fazendo a obra, Deus estava fazendo a obra também na Uhum. minha família, eu sei que Amém. ele é fiel, né. Uma das coisas que é muito bem lembrada, que meu esposo me lembrou, também foi quando o Abraão, não só viveu no mundo gótico, o Abraão viveu com o mundo gótico e ele fez um pacto, né. Esse pacto foi uma das coisas que desencadeou esses problemas aí Isso na que eu vida ia te dele. perguntar, o que que desencadeou, né, um jovem de 17 anos tomar uma soda. Isso, ele fez um pacto, né, e tipo assim, ele falou pra mim que ficou 3 dias, né, no jejum que eles fazem lá, que eu não Hum, sei, né, e muitas vezes os crentes não quer jejuar nem um dia, né, é. quer levantar cedo, já quer comer pão, já quer encher o bucho, né, e quer que Jesus opere milagre ainda, Hum, né, sendo que o próprio Satanás quer jejum, né, de 3 dias hum. sem comer e depois fazer um pacto de sangue. Ele fez o pacto de sangue e depois desse dia pra cá, ele começou a cortar o braço, ele não parava mais de cortar o braço. A vida dele era cortar, 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 cortar. Cortava mesmo assim, de sangrar mesmo, de sangue derramar, assim, ó. Teve um dia que ele cortou tanto que eu falei pra minha filha: "Vai lá e olha, porque eu não quero nem ver, porque se eu olhar para aquilo vai me dar coisa ruim. Vai lá e olha. Será que ele tá vivo?" Eu tinha medo de chegar lá e ele estava morto, sabe. Então eu mandava minhas meninas ir. E e foi aí que desencadeou essas outras coisas. Ele teve uma namorada, a namorada largou dele, né. Ele foi o diabo ele vai trabalhando, ele vai foi girando, assim, a vida dele. Girou a vida dele toda, acabou, destruiu a vida do meu filho, né. Destruiu mentalmente a vida dele. Então, falou pra ele que ele não era amado, que nós não amava ele, que eu amava só os outros, não ele. Eu tenho 6 filhos, então ele é um dos ele é no 6 filhos, então ele se torna um deles, né. No caso, o Abraão é o meu filho do meio, que ele é o filho homem do meio. Eu tenho 3 filhos homem, 3 filha mulher, né. Ele te falou isso? Como é que você sabe que o diabo falou? Ele falou pra mim depois, Uhum. né. Ele falou pra mim depois, que ele não era amado, eh, po pela gente, porque ele falou que o diabo falava pra ele. Ele falava pra mim, ele falou: "O diabo falou assim, assim pra mim, o diabo falou assim, assim pra mim", né, que eu dava muito trabalho, que eu era muito bagunceiro, que eu não ia para o monte, que eu não orava mais com a senhora, que eu não seguia o Deus que a senhora servia mais, então eu tinha que me matar, eu tinha que morrer, porque eu era só eu estava atrapalhando a sua vida. Isso era o que o de mim colocou na mente dele. Então ele colocou isso na mente dele, foi o que aconteceu? Eu me lembro que uma certa vez eu estava lá limpando a casa, e eu morava numa casa bem simples, né, e tô lá limpando a casa lá, e eu tenho fazer igual meio que speed de limpeza, gosto muito de limpar, e tô lá limpando, limpando, e de repente eu escutei uma voz, né, falando pra mim: "Tá entrando na tua casa um demônio por nome de Exu capa preta". Eu sei que vai ter pessoas que vão me criticar, mas o Exu capa preta não entra. Não entra por quê? Ele entra em qualquer lugar. A Bíblia nos relata que demônios foram lançados de lá de cima para cá, meu querido. Não tem problema, não tenho problema algum de dizer isso. Isso eu vivi. Eu sei o que eu vivi. As pessoas vão me criticar? Vão, mas eu vivi. Não interessa o que eu vivi, não interessa o que a pessoa vai pensar. Porque já me criticaram. Ah, mas tá falando da minha entidade. Minha irmã, não tô falando de entidade nenhuma, eu estou falando o que aconteceu na minha casa, Cada né? religião é tratada de uma Cada forma. religião é tratada de uma forma. A minha é essa. A minha é uma igreja não pentecostal. Então eu sempre nasci e cresci nela.
E o Então, entendimento nosso é outro. nosso entendimento é outro. Eu não estou falando de religião de ninguém, nem tenho nada a ver Uhum, com a religião de ninguém. Mas eu vivi uma história na minha casa que não foi boa. A uhum. experiência não foi a daquela das melhores. Porque até então, quando o meu filho ele se manifestou, esses demônios manifestaram nele, falaram tudo pra mim. Eles contaram tudo, né? Contou até onde ele fez o pacto. E com quem que ele fez o pacto, né? E então foi quando a gente foi, né, na época ele foi, a gente orou, expulsou e tudo e tal, mas eu achei que estava tudo bem, foi quando começou tudo de novo, foi daí da solda, esse processo tudo que eu já contei, foi assim. Então, às vezes, as pessoas, elas acham que um processo vem assim do nada, não. Foram desencadeando por uma desobediência que gerou outra desobediência, e aí foi só indo, só indo, só indo, né. É interessante você falar, é porque assim, a libertação até agora não te interrompi, vou te interromper agora. A libertação, muitas vezes a gente vai lá, ora, repreende e expulsa o demônio. Mas se Isso, a pessoa não tiver mudança de vida, né, ao demônio volta tudo de novo, né. Se a com pessoa certeza. abraçar a tristeza, as dúvidas, preocupação, no caso dele talvez a curiosidade, outras coisas, ao demônio volta, né. Como Deus diz: "Vai e não peques mais", né. Não adianta eu vir aqui, orar e libertar, expulsar e depois a pessoa ir lá e convidar o inimigo de novo para entrar. É isso aí, que a pessoa, na realidade, ela tem uma brecha aberta, né, casa morada do inimigo, não tem como. Uhum. Infelizmente tem, pessoas que têm essa, né, inclusive meu filho, eles convidavam o inimigo para entrar na vida dele, né, ele chamava, ele invocava ele, né, chegava a invocar: "Pula em mim, entra em mim, me usa", Ele né. falava? Ele falava, assim, com todas as palavras mesmo. Então, assim, a gente viu muitas coisas que a gente realmente viu e viveu isso de verdade, entendeu. Então hoje eu não tenho dúvida, né, quando a gente está orando, quando a gente está buscando de Deus, porque tem gente que leva isso aqui porque tem pessoas que, assim, eu não sei, de qualquer religião que seja no mundo, ela leva isso aqui para o lado mal. Não, isso aqui não é para o lado mal. Cada um faz aquilo que acha que é certo. Uhum. Eu vou fazer aquilo que eu acho que é certo, né. Foi assim que me criaram, foi assim que me ensinaram, É foi assim que assim você aprendeu. que eu fui instruída. E a Hum. pessoa vai ser instruída do jeito que ela acha que tem que ser Uhum. instruído. Então, assim, para mim e para minha família, é Deus. Uhum. E eu não abro mão da minha família por nada. Eu não abro mão dela. Eu sou o tipo de mãe que eu posso estar onde tiver, eu não abro mão. É 6 filhos, eu não abro mão dos meus filhos. É 6 netos, eu não abro mão dos meus netos, né. Então, assim, eu só abro mão quando Jesus fala assim: "Não põe a mão onde não é onde está a minha". Aí não tem jeito, porque Deus fala, né. Não é só porque é meu que Deus também vai proteger não, né. Então, assim, tem coisas que tem que deixar Deus fazer. Uhum. Então eu glorifico a Deus, né, glorifico muito a Deus porque, eu tive tudo isso que eu passei com Abraão, né, dele falar com o inimigo para entrar nele, eu me lembro de ouvir essa voz que falava: "Enche o capa preto pra entrar na sua casa", e na hora eu até brinquei, eu ainda falei pra minha filha, assim, caçula, que hoje já é uma moça, já é mulher, né, mãe, falei pra ela: "Minha filha, você tá falando o quê?". Ela era bem Uhum. pequenininha, ela deveria estar com uns 10 anos na época, e ela disse assim: "Eu não tô falando nada mãe, eu tô estudando". E na época ela Aí só que falou 2 vezes. Aí eu voltei pra trás lá da onde eu estava no quarto e falei assim: "Jô, você falou alguma coisa?". Ela falou: "Não falei". Na realidade, mãe, eu tô até pensando como que eu vou fazer isso aqui, porque ela era meio difícil de negócio de tarefa de escola, Uhum. entendeu. Então ela ficava se debatendo muito com tarefa de escola. E eu fui pro quarto, dobrei o joelho e comecei a orar. Passado, assim, uns 40 minutos depois, chegou ele. Foi o dia que ele chegou, o dia que ele fez o pacto. Ele tirou foto. Ele tirou foto com todos eles, eu tenho foto com todos eles, estão lá nas fotos, né. Eu tirou foto com o pessoal, a gente tinha, né, naquele outro celularzinho, eu acho que o celular perdeu, eu tinha foto com ele que ele no túmulo, né, no cemitério, lá onde ele tinha feito o pacto, né. E eu também, peguei a coisa que eu mais, assim, analisei do Abraão, é que ele tirava foto e mandava pra mim, tipo, o diabo queria me afrontar. E as pessoas falavam assim: "Ah, mas não é filha de missionária?". Aí parece até que filho de missionário tem uma bolha, né, protegendo Uhum. ele.
Filho de pastor deve ter uma bolha protegendo ele. Não é bem assim, gente. Eles, Na verdade, é mais atacado. Mais eu, perseguido. foi o que eu falei, eu tava No falando com o mundo irmão espiritual. hoje. Irmã, eu acho que a minha casa é bem atingida por causa que quanto mais eu oro pro povo, Mas aí mais o seta povo vem. seta meus filhos, porque às vezes meus filhos não estão orando como eu estou, meu esposo ele tá bem, eu tô bem, mas não adianta, o meu filho tá bagunçado, ou eu tenho a área na vida do meu filho que não está bem, o inimigo vai, Hum. né, Que vem com atacar, tudo, né? né? Porque Retaliação. ele sabe que se ir pros meus filhos, vai atingir a mim. Uhum. Ele não tem total de atingir a mim totalmente. Mas ele fala assim: eu vou nela, não dá, mas eu vou nos filhos, Exatamente. né? E aí ele sabe que se parar, meus filhos adoecer ou passar qualquer coisa, vai parar a gente. E aonde que as pessoas não entendem ver esse lado. E as pessoas pensam assim que não é, mas não é filho de missionário, não poderia ter acontecido isso, tal. Fui criticada na época muito, né, por as pessoas. Mas eu nunca ligo pra crítica, porque, na realidade, crítica não enche barriga de ninguém, não faz nada mesmo. Isso aí é mais pra quem entende o mundo espiritual. E fica aí a minha dica, porque as mães, prestar atenção mais nos filhos, cuidar mais dos seus filhos, ter amor pela sua família, né? E eu sempre falo que o primeiro mandamento da palavra de Deus é amar a nossa família, gente, cuidar daquilo que é nosso. Se eu não cuido da minha família, como que eu vou pregar fora? Como que eu vou sair pregando pro mundo inteiro que Jesus faz milagre se eu não cuido nem da minha casa? A minha casa é a primeira igreja. É a construção da primeira igreja, né? Eu tenho que falar a verdade, doa a quem doer, né? Então eu chego com eles e falo, ó, Deus, se você não fazer assim, 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 Deus não vai fazer isso. Deus, se você não mudar a sua história, Deus também não pode trabalhar na sua história. Eu pico abacaxi mesmo. Eu hoje, mais cedo, passei na minha filha mais velha e falei pra ela, se você não fazer assim, 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 tá achando que Deus vai te honrar? Não vai. Não vai te honrar. Você vai ficar do jeito que você tá. Toda a vida. Porque você não quer a honra de Deus. Por que adianta você dobrar o joelho aqui agora, hora aqui agora, e 5 minutos lá na frente você muda a sua história? Não, senhora. O que eu tenho que ser aqui, eu tenho que ser aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, aonde eu for. Eu tenho que ser eu. E uma das coisas que eu ensino muito eles é não ter mudança na personalidade deles, por mais que Deus honre. Uhum. Porque eu vejo muito as pessoas sendo honrado por Deus e logo depois de ser honrado por Deus, ele já muda a sua não é questão de aparência, de roupa, de um sapato bom, não, isso aí é normal. Isso aí você vai comprar, você vai É ter. consequência Isso aí da. eu falo que as pessoas parece que dela não sei, não sei nem explicar. Elas empinam o nariz de uma tal forma que muda tanto que a gente pensa assim: "Não é possível, não te conheço", né. Então a gente fica vendo isso, eu vejo muito isso. E eu oro todos os dias na minha vida, pra Deus não permitir isso na minha vida. Não quero, não quero mesmo. Ainda falo pro meu marido: "Não quero fama, não quero", porque eu vejo que fama faz mal para as pessoas, velho. Uhum. Muda as pessoas. E se mudar as pessoas, muda ela da presença de Deus. Tira ela do foco de Deus, entendeu? Então isso eu não quero. Eu quero que Deus me abençoe. É diferente, né? Eu falo que Deus me abençoe, né? Que Deus possa me abençoar. É, até então, esse dia mesmo, a gente teve, nesse tempo agora que a minha filha foi internada no UTI, aquele carrinho que eu ganhei, Aham. você lembra dele Aham. quando no nosso primeiro podcast Deus abençoou, né? A Kelly, lá Uhum. da Dinamarca, mandou um dinheiro, a gente comprou esse carrinho aí, graças a Deus. A gente já andou muito com ele, já rodou praticamente o Brasil inteiro com esse carro. Que benção. Esse carro, ele até, os outros acham até impossível, É uma benção. Pode ir pra gravar, tá normal. né? E as pessoas acham impossível. Fala, nossa, não acredito que você vende esse carro, né? Eles chegaram a falar pra nós. Não acredito que você vender esse carro. Não, não é brincadeira. Né? Nós foi em Porto Velho, né? Rondônia, Jaru, né? Longe, hein? Longe. Aí, quando nós chegou no carro, o irmão tinha um Corolla, né? Zero, Aham. né? Que abre teto e tal. Falou, nossa, tem um em Goiânia no meu carro. Né? Imagina nesse aí. Nunca. Você vem nele? Meu Deus do céu. Ficaram desesperados com nós, né? No carro. Eu falei, não. Deus deu ele. Até então, Steph, foi até engraçado. Isso aqui é muito bom pra mim. Eu sempre falo isso aqui quando eu tô pregando por aí. Foi assim, eu tava indo de lá da sua casa, lá de Aham. Senador Canedo, naquele tempo, indo embora, naquele dia da podcast. Aham. E aí, nós tava numa moto, eu lembro que você lembra, eu tinha uma moto preta. Aham. E eu vi uma mulher, tava chovendo, acho que eu passei quando eu saí de Senador Canedo ali, assim, quando pegou a proximidade pra gente entrar em Goiânia, começou a chuva. E eu vi uma mulher com um carrinho igualzinho esse meu, com os pés, bebendo cerveja. Numa latinha. E eu falei, ô Jesus, dá pelo menos um desse pra mim.
Passou 5 minutinhos, acho que 5 minutinhos, passou assim um Creta, assim, daquele modelo. Falei: "Jesus, por que que eu não pedi o Creta?" Mas se eu tivesse pedido o Creta, eu tinha certeza que você tinha me dado. Sim, foi até uma brincadeira, mas assim, eu entendo que o que eu passei com esse carro foi processo, e É durante processo, eu acho que durante o meu tempo que eu passei com ele, ele é benção, até então eu não posso reclamar, ele teve uns problemas agora, mas foi problema simples, né, era trocação de bico, é coisa que troca mesmo no carro. Mas nada de estragar motor, nada não. Então assim, eu glorifico a Deus, foi o Senhor que me deu, então, só falo pra Deus que falei pra Jesus: "Chega, que eu quero outro", porque a gente viaja muito igual eu não sei se você já foi no Pará, não, né, Pará não. mas se o dia que você for, vai com o seu carro que tem ar-condicionado, já É recomendo. quente, né? É, Nossa, Fortaleza é Deus, quente demais. Pará é pro lado de 50 lá, graus dentro do já ouvi falar. carro, dentro do carro. Eu enrolava, molhava a coberta, enrolava pra poder chegar. Por Nossa. de tanto calor, jogava em cima das pernas dele, jogava nos braços, passava água no rosto dele, jogava água na cabeça dele É dentro do muita carro. história pra Você contar. entendeu? E eu falava: "Nossa, Jesus, dá um carro". E aí, sabe, um dia nós parou em Tocantins, eu me lembro. Hã. Uma mulher saiu do carro, assim, toda rebolando, tal, o carro dela era Aham, carro, né, o carro, né. aham. E o ar-condicionado já estava batendo até um vento frio em mim, assim, porque lá no Tocantins estava bem quente. Aham. Aí a mulher saiu toda rebolando, toda alegre. Aí eu conversando comigo, eu pensei: "Ô Jesus, olha aí, Jesus, ela tem um carro desse, eu quero só o ar-condicionado, eu quero um carro que tem um ar". E foi quando ele adoeceu, né, teve que fazer cirurgia, depois que nós voltamos de lá por causa do calor, né, Uhum. sofreu muito, passou mal. Então assim, eu quero hoje, pra glória de Deus, a única coisa que eu quero é trocar o carro, mas não pra mudar a Raquel, Uhum. é pra ser essa Raquel como eu sou, eu agradeço a Deus quem eu sou e aonde eu vou, né, aonde eu vou, por onde eu passei, assim como você, todo mundo fala do teu nome, né, Uhum. você é muito comentada quando eu chego em algum lugar, né, perguntam muito de você, perguntam como você como é aqui, né, como é que eu culto Culto na na roça, roça. né, as pessoas têm aquela curiosidade de conhecer, né, pessoas de outras cidades. E eu falo: "Nossa", inclusive você tem um admirador muito bem, inclusive ele fez uma comida maravilhosa pra mim, lá em Minas Gerais, em Ó, Uberlândia, não foi? Ele fez uma comida maravilhosa, disse assim: "O dia que a Esther vir aqui, eu vou fazer uma pra ela". vontade de conhecer Minas. Uberlândia, pensando, ele fez, tutu, fez carne não sei das quantas, não, fez 3 tipos de carne que eu não sei nem o nome. E assim, foi muito bom, muito bem atendido, foi um senhor, uma senhora muito abençoado, né, que me receberam, assim, que eu nem sei explicar pra você como é que foi. Receptivo, assim, foi recepção pra eles, pra mim, foi excelente, né, eu creio que eles vão estar ouvindo aí, né, mais uma vez, Uhum. um abraço pra eles e com certeza, Esther, você pode mandar também, que com certeza Amém. Não, eu já tô com eles vão estar vontade de ir. ele já fala assim: "Gente, me convida aí, por favor". Né, e eu tenho certeza que muita gente lá vai, com certeza, também tá te agendando lá e é muito bom, uma Amém. benção. Então a gente já rodou aí muitos estados, muitos lugares, e hoje eu oro a Deus, falo: "Senhor, eu não quero muita coisa, eu quero que tu troque, abençoe, assim como tu me deste esse carro, tu vai abençoar outra pessoa, para que eu Porque foi possa". bênção, no período da sua vida foi Foi, bênção. foi uma bênção. E agora eu preciso que Deus renove a bênção. Eu entendo. Renova a benção, porque, e a gente também anda em muito lugar para ajudar pessoas, né, que a gente, Hum. tipo assim, já me procuraram muito: "Ah, tem uma pessoa aqui que tá passando por um problema de situação, ela fica, passando mal, endemoniada, possessa. Você tem como vir aqui? Porque eu chamei fulano, chamei cicrano, chamei fulano, mas ninguém quis vir. Então tem como você vir?". É sempre assim, essas histórias Uhum, mais ou menos isso. E acaba que a gente vai. Então, uhum, assim, eu falo muito pra Deus abençoar, porque, tipo, agora ele já é um carrinho, já tá cansado. Ele, igual eu uhum. falar menina, todo mundo cansa, até nós cansa, né, imagina o É, carro. é. Né, chega um momento que tem que parar E e pra rodar dizer muito não dá, pra rodar longe, ele é bom não pra dá. rodar perto, Vai pra longe mas não pra dá. longe ele já não dá mais, né. Uhum. Então, assim, a gente ora muito a Deus, eu falei pra Deus: "Aí eu não quero, tô pegando agenda mais pra viajar assim, porque eu gosto de viajar de carro". Ah, de carro. Eu não gosto muito de avião, meu bem não gostou muito do avião não. A A experi cara dele: "Não, tô fora". a experiência do avião pra ele não foi legal, ainda mais quando falaram pra ele que a porta de emergência ficava de lado, ele disse: "Não, não tem porta de emergência aqui, como que pula daqui lá pra baixo? Não tem como, se eu pular eu vou morrer de todo jeito, melhor ficar dentro do Eita avião, né". Deus. Então assim, ele gosta muito do Eu carro, ele já acho prefere mais dirigir. seguro avião do que carro. Aí ó, tá Eu vendo? tenho uma viagem esse ano pra fazer, eu não queria ir porque é de carro, mas vamos embora, vai a família, Pois né. ele ama ir de carro, Eu por já ele vou prefere dirigir. orando e voltar orando.
De avião 1 hora você Estava lá. passa mais rápido, né. É. Aí do carro você 12 horas orando. Não, De avião você ora não, 1 mas é hora, mas é de bom, carro você tem que orar mas 12 horas. é bom, você fica 12 horas olhando para o céu e dizendo: "Oh, obrigado, Senhor". Oh, e sabe que é bom você parar naqueles lugares e comer aquilo Não, que você é quer. muito bom. É Eu maravilhoso, porque de carro, de ônibus, você para onde eles quer, né, e no aeroporto também a comida não é lá essas coisas não, por exemplo, eu não mas tive eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que tem o índice de você acidentar de carro é mais fácil do que acidentar de avião. Acho que é por isso que eu tenho mais medo, assim, de viajar de carro do que de avião. Mas e eu gosto de avião, acostumei. Mas viajar de carro para lugar longe, um carro que você vai viajar, assim, que, ai, vai quebrar no caminho, né, você não não, tem aí já não paz, você não tem esse sossego, aqui eu já fico assim você não tem preocupada, sossego, eu sei como é que é eu já isso. quero que Deus me dê um Já novinho, fica: com "Meu teto novinho, Deus, tudo bonitinho pra mim saber assim: "Não, ele tá tudo revisado, eu vou será levar que no eu mecânico, o mecânico vai olhar e vai falar: será que eu chego? Será que "Tranquila". eu volto?" É muito, nossa, é muito Isso, tenso, é muito é muito difícil. difícil, é. Mas nós estava gravando aqui, parou, voltamos. Então, eu acho que tem muito pregador, cantor, missionário que tem muita história com carrinho. É um processo. Bem Eu difícil. tenho um monte de história. Já fiquei na estrada muitas vezes, mas assim, é Deus dando estrutura pra gente, né. Então assim, mas é o que a gente fala, em tudo dai graças, né, dando glória a Deus. Raquel, missionária Raquel Braga, né, uma câmera desligou, vou deixando aqui com você, agorinha a gente volta com a outra câmera. Como que foi esses 6 meses com Abraão, né? Eu imagino que esses 6 a gente acho que a gente nunca todas as vezes que você detalhou o testemunho com a gente, teve a entrevista, você veio no culto várias vezes, contou, mas como que foi esses 6 meses dentro do hospital? Esses 6 meses, assim, foram meses de para me refletir, eh, o que vale, o quanto vale uma vida, porque, tipo assim, eu vivi 6 meses ali sem trocar com ninguém, ninguém trocava comigo pra, tipo assim: "Vai embora pra casa hoje e Só você? dorme", só. Eu não tinha, pessoas pra trocar comigo até então, meus filhos eram todos de menor, então não poderia ficar lá, né. Não é igual hoje que eu tenho filhos mais velhos, né, então hoje, tipo, a minha filha ficou na UTI, Uhum. eu troquei com a minha filha foi pra lá, eu Então tudo fiquei. era você. Então tudo lá no tempo do Abraão, tudo era eu. E eu não tinha tempo, eu me lembro que eu fui em casa um dia, porque eu conversei com a menina pra ficar com ele lá, a moça que estava no de quarto, e começou trocamos ali, eu olhava o pai dela, e ela olhava o Abraão pra mim, enquanto eu ia em casa pelo menos pegar uma roupa nova, levar umas roupas suja e pegar umas roupa limpa. Só esses intervalos, mas eu não tive, como sair, até porque o HGG ele é um hospital fechado, porém não tem iluminação, assim, de sol não. Então, tipo, mais ou menos você viver dentro de uma prisão, sabe, sem poder sair, sem poder falar assim: "Eu vou ali, vou comprar isso pra mim fazer, vou comer, vou", sei lá, fiquei ali. Ali eu 6 meses pra mim refletir naquilo que Deus tinha comigo, né, e pra que Deus me chamou, né. Ali eu orava muito, jejuava muito, buscava muito, né, ali eu tinha tempo, porque eu não tinha vasilha pra lavar, eu não tinha nada pra fazer, né, tudo que E eu só era acompanhante de um paciente. Então, era orar e pedir ao Senhor para que Deus fizesse a vontade dele, e a única coisa que eu pedia pra ele era que ele sarasse meu filho, já que ele já tinha curado, que ele tirasse a gente dali, né, que ele desse o aval pra gente sair daquele lugar. Até então, uma mulher, uma coisa que eu não contei aqui, uma mulher que estava comigo, justamente essa mulher, ela falou pra mim: "Você vai ficar aqui muitos anos, porque o alimento que o teu filho vai usar, ele é muito caro, muito caro. E o meu irmão, eu nunca tirei ele daqui, porque eu não dou conta de comprar, não dou conta de manter ele em casa, por causa dessa alimentação". E aí eu me lembro de falar pra ela: "Tá repreendido em nome de Jesus essa palavra. Eu não vou ficar aqui, porque o Deus que eu sirvo, ele vai virar Goiânia, mexer com Goiânia, ele vai entrar nos condomínios mais ricos, nos lugares melhores, nos homens mais ricos de Goiânia, nos lugares que alguém pode me abençoar. De alguma forma, Deus vai usar alguém para me abençoar. Porque se Deus permitiu o meu filho ficar vivo, ele não vai permitir eu ficar aqui, trancada dentro do hospital". E ela falou para mim que já tinha 2 anos que ela estava lá. Então, eu não tomei posse da palavra dela, me lembro que até brinquei, que falei: "Gente, me ressuscitou uma Raquel que nunca nem tinha visto na vida". Foi uma Raquel, assim, falou assim, eu só levantei a mão, assim, na hora, sabe quando você nunca uhum, repreende as pessoas? uhum. Mas naquele momento eu olhei pra ela e falei: "Não, tá repreendido em nome de Jesus essa palavra, e eu não aceito".
porque o que Deus tem para mim é bem maior. Se Deus permitiu que meu filho ficasse vivo, ele também vai permitir eu sair daqui e contar para o mundo inteiro. Nem que eu não tenha que falar em televisão em canto nenhum, mas eu vou contar para todo mundo que Deus fez milagre na minha casa. E eu fazia isso. Eu fiz isso 10 anos, sister, seguido. 10 anos para Deus, para me chegar até você. Por 10 anos. 10 anos que você saiu contando. Certinho. 10 anos eu falando assim. Chegava no Uber, pegava o Uber e ia pregar. Eu sabia que Deus fez isso na minha casa, Deus fez assim, assim, assim. Meu filho tomou soda, passou por isso. Eu contava bem rápido, mas eu resumia num rapidinho. Uhum. Aí eu chegava no terminal, entrava no ônibus, contava pro pessoal do ônibus, contava pra alguém que sentava do meu lado. Eu saía contando pra todo mundo. Eu queria contar que Deus tinha feito milagre. O milagre meu era tão grande que eu não queria ficar só pra mim. Eu queria que Deus impactasse vidas. Mas, assim, até as pessoas por quem eu já tinha contado não tinha sido impactada. Aí o que aconteceu? A cantora Lady Laí, né? Hoje, né? Empresária Lady Laí. Uma bênção, Um abraço pra ela. Ela merece. Hoje, pra glória de Deus, ela tá bem, né? Ela foi uma das primeiras pessoas que eu convidei pra vir no podcast, mas depois eu não confirmei com ela de novo. Ela hoje tem uma empresa. Hoje a loja dela, Mix, né? Loja Mix Lady Laí, né? Tá lá no setor marista, né? Linda, maravilhosa, uma loja maravilhosa, com os vestidos, meu Deus, né? Então, assim, ela foi o canal de bênção. E eu me lembro que naquele dia tu ia dar oportunidade pro Fernando, que era o esposo dela. E ele pegou e falou pra você, não, dá pra missionária Raquel que foi com nós. Foi aquele dia, né? Eu achei interessante uma coisa. Você falou assim pra Deus, eu quero 5 minutos com Abraão, né? Para me poder, né, ter pregar para ele a palavra. E aqui você também falou assim, Deus, eu quero 5 minutos para contar o que Deus falou. Então, os 5 minutos é um mistério de Deus na sua vida, né? 5 minutos é um mistério de Deus na minha vida. Foi 5 minutos com o Abraão, 5 minutos para me pedir entrar no banheiro e pegar a receita do Abraão, colocar no debaixo de joelho e apresentá-la para Deus e Deus ir lá no condomínio de luxo no Madrid lá e entrar lá dentro falar com o prefeito, que era na época o senhor Naginel, prefeito. Eu preguei essa palavra em algumas igrejas aqui em Goiânia e encontrei família do senhor Naginel. Daí eu falando, ó, o senhor Naginel foi o prefeito que me ajudou e tal, comprar o leite, comprar a cama, comprar os trem. Quando ele precisou, que ele tava debilitado, que ele não sentava ainda, que ele ficou tão debilitado que ele ficou pele e osso. Igualzinho aquele povo, assim, daquelas guerras lá que tá tendo, sabe? Ficou sem massa muscular, perdeu tudo, né? 6 meses ele sumiu. Ficou só aquela caveira mesmo da pessoa. Ele ficou muito feio, muito debilitado. E eu glorifico a Deus, porque nesse meio de tempo todinho que eu passei, esse processo todo que eu passei, tiveram muitas pessoas comigo, muitas pessoas me ajudaram, tiveram várias e várias pessoas me abençoando, né? E eu me lembro que no tempo que o Abraão tava muito assim, eu morava de aluguel, mas eu não tava dando conta de pagar o aluguel e comprar as coisas pro Abraão, e o dono da casa me mandou embora. Isso que eu ia te perguntar, esse processo deve ter sido muito difícil, 6 meses? Foi muito difícil, porque me mandaram embora e eu fui morar numa casa que só tinha meia parede. Tipo aqui, a parede só pegava daqui, da minha, onde estava a minha cintura pra baixo. E não tinha teto, não tinha nada. E eu fui morar nela, que era a única casa que a gente tinha conseguido arrumar esse lote, e o meu bem tá fazendo ali um barracão pra gente mudar pra lá. Só que aí lá não tinha nem chão, era chão batido ainda, não tinha nada. Só meia parede. E eu comecei a jogar água e varrer e mudar o trem tudo pra lá. Isso. E quando foi à noite, começou a chover. E veio um temporal de chuvinha, e quem mora em Araguaiana sabe que quando chove em Araguaiana é chuva, né? É chuva forte. E eu comecei a orar. Comecei a orar e falei, Senhor, não deixa essa chuva entrar aqui, porque se entrar, meu filho tá debilitado. Eu tenho um tio que é cego. Ele, inclusive, esse tio mora comigo até hoje, tá comigo, né? Eu deixei ele lá em casa, né? Ele ficou deitado. Mas, assim, ele perdeu a visão com 40 anos. E, na realidade, o Abraão estava muito ruim, não dava conta de andar ainda. E foi aí nessa história, eu levei o Abraão pra lá e Deus preparou tudo. Preparou telhado, preparou reboco, preparou parede, cerâmica. Sei que do nada apareceu muita coisa e Deus preparou tudo. Então, assim, eu só tenho que contar que a provisão foi difícil, foi, mas teve provisão de Deus. Entendeu? Foi difícil do deserto? Foi. Mas no meio do deserto eu tive uma provisão de Deus. Você achou que ele não ia falar mais? Achei, até orei, né? Orei dentro da UTI e falei pra Deus que se fosse pra ter um filho mudo, eu não queria, porque eu não sei conversar com mudo. Eu vejo gente conversar com mudo, eu fico desesperada da cabeça, porque eu não consigo entender o que ele tá falando, aí eu fico querendo saber, e vai me dando fadiga.
Porque eu converso demais, né? Eu falo demais, né? Aham. Inclusive, meu bem, quando eu tô pregando, meu bem fica assim, parou, né? Pra mim poder parar, porque já falei demais. Então, assim, então eu falava, não, Deus, eu orei pra ele 21 dias, ungi a boca dele 21 dias dentro da Você UTI, guerreou então, lá de né? dentro. Guerriei lá dentro daquele hospital. E lá dentro do hospital, Jesus me deu um milagre, né? Que ele não saiu de lá sem falar. Ele saiu de lá, quando ele saiu de lá, ele cantou o primeiro hino, né? Ele trouxe aquele hino, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Quem sabe o mundo ainda não notou. E foi lindo, foi a glória de Deus descendo no ambiente, né? Aí o médico pediu pra parar, ia ter no HG eles têm um tal de sarau. Quem já Uhum. foi lá já sabe disso. Lá tem um tal de sarau. Sarau o que que é? É 1 minuto gospel e 1 minuto de forró. O Uhum. povo tá lá há muitos anos. Hum. Aí tem um forrozinho pros pacientes dessa forma, Hum. né? Hum. Aí o povo dessa forró, curtir e tal. Só que Deus, ele é maravilhoso na nossa vida. Naquele dia que a presença de Deus entrou ali dentro, o próprio médico falou que quando a presença de Deus entra, não pode entrar outra pessoa. Não tem como. A presença de Deus entrou lá dentro, porque ele era o médico do Abraão e sabia que o Abraão não podia falar. E eu me lembro da primeira consulta do meu filho também, que quando falaram assim, eu quero chamar o paciente Anderson Abraão, acamado. O Abraão entrou andando. Ele entrou andando. Glória a Aí Deus. o médico falou, não é você não. Eu quero chamar o paciente Anderson Abraão acamado. Aí ele fez assim. Sou eu. Hum. Aí o médico falou assim, como assim, menino, que é você? Você fala? Ele fala, eu falo muito bem. Aí ele disse assim, e por onde sai a sua voz? Perguntou isso pra ele. Diante de Deus, diante do meu Deus, ele fez essa pergunta pra ele. Por onde sai a tua voz? Aí ele falou assim, não sei. Isso você tem que perguntar pra ele, o Deus da minha mãe. Que benção. Então, assim, isso alegrou o meu coração, o Deus da minha mãe. Isso me trouxe alegria e me trouxe força pra guerrear, pra vencer obstáculos, mesmo que as pessoas falassem assim. Hoje eu não tenho mais isso, né? Ser diminuída mais, mas eu já passei por muito isso. Ser diminuída em alguns lugares. Hoje Jesus não permite mais, porque chega um momento de honra na nossa vida, né? Aham. E hoje eu agradeço a Deus que Deus me honra em muitas áreas. Em todos os lugares que eu vou, sou muito bem reconhecida e muito honrada pelo culto na roça, né? E Amém. geralmente a pessoa me encontra, eu já tive em vários programas de televisões, inclusive já fui convidado para estar com a Karina Bach também Que fazendo lindo, que esse podcast aqui. Eu não fui porque eu bênção. estava lá e aí não deu certo, teve alguns Ah, mas Deus contraventos, vai preparar, mas tem aí que vai, ir. mas a gente ainda vai lá e vai Amém. dar certo, né? Mas eu creio assim que Deus ele venha mover, né, cada dia mais esse trabalho e que seja uma benção, porque foi uma benção para minha vida e levantou também o meu ministério, não porque meu ministério estava parado, não estava parado. Ele estava fluindo, só que de uma forma mais, Uhum. né? E Deus fluiu, né? Mandou, abençoou. Então, graças a Deus, o Abraão, para mim, foi uma experiência de vida que eu tive com ele Os durante médicos esses. ficaram chocados, né? Ficaram, o médico ficaram impactados. Até hoje são impactados. Porque até hoje ele faz tratamento da HG. Uhum. Então, assim, ele colocaram ele como um menino milagre. Um menino milagre, né? Até hoje a gente chega lá, ele já tá mais velho, já tá velho. Uhum. Fala, Abraão, não é mais um menino milagre, agora é um homem milagre, né? A gente brinca com ele. Eu me lembro de muito bem, eu brincar com ele quando ele tava assim, muito triste na cama. Eu falava, meu filho, o dia que você arrumar uma namorada, a gente queria alegrar ele, Aham. né? Você vai ser o único homem da vida que a moça vai dar um beijo e vai dizer assim, nossa, sua língua é engraçada, você tem a língua quadrada, né? Porque cortou, tipo, ela não caiu o Hã. pezinho da língua, mas ficou Um cortou pouquinho. certinho, ficou só aquele cutuquinho aqui. Aí Hum. eu falava assim, vai ser o único homem que não vai ter uma língua, né? Sua namorada vai achar isso estranho, meu filho. Brincando com ele, né, pra alegrar ele. Aí ele ria, né, de mim, das minhas ideias, que eu tinha que dizer, minha mãe tem cada ideia, pensa cada coisa, nem tô pensando nisso, né? E hoje, e ele arrumou essa namorada já ou não? Ah, ele já arrumou várias namoradas, ele já arrumou até É. ele arrumou até ela mexe, ela é, como é que é? Trabalha ele é policial, né? E namorou com ela um tempo aí, mas assim, não deu muito certo. Até então, a gente tem um processo com o Abraão, porque até então, quando eu fui pro hospital, eu não sabia. O Abraão, ele tem uma esquizofrenia, entendeu? Uhum. E aí, lá na ressonância magnética, com todos os tratamentos, e no HG é ótimo, né? Um dos melhores Uhum. hospitais de Goiânia, porém, trata assim, arranca Então sangue todo dia, tem arranca tem todo um dia. Então, eles acabaram descobrindo que ele é uma pessoa que tem esquizofrenia, então ele tem dificuldade
estar com pessoas, de Uhum. estar em frente de câmera, de estar falando com pessoa, de estar se movendo com pessoa. Uhum. Só isso. Então tem todo um problema psicológico também. Então a gente hoje tá ele toma os remédios dele, né, que não tem remédio pra esquizofrenia, mas pra acalmar mais ele, pra Uhum, quando ele vê pessoas não ficar tão afoito, né, agoniado. uhum, E até então eu não sabia, eu poderia ter sabido, porque eu não naquela época não tinha hoje o diagnóstico como tem hoje. uhum, Mas eu me lembro dele pegando um bichinho, colocando nos vidros e pra olhar para os bichinhos pra morrer sufocado. Lembro dele fazendo ele pequenininho, fazendo muita hum, coisa, assim, uhum, estranha. uhum. E pra mim eu achava normal, porque eu não conhecia e então hoje eu vejo que realmente não era aquilo que era pra ser. Deus, ele sabe Uma todas as coisa coisas. estranha é que a gente não sabia que tinha um diagnóstico, Não né. era, eu não sabia que tinha um diagnóstico pra aquilo ali. Pra mim ele era uma criança normal, ele só estava Uhum. fazendo ele era mais Era fase. ele era mais difícil do que os outros, né. Uhum, Eu vi os outros tudo tranquila, mas ele eu via que ele era mais difícil que os outros, uhum, né. Mas ele via no mundo espiritual, ele via mais demônios, hum, ele tinha uma visão ampla das uhum. coisas, entendeu. Então tudo pra ele era muito complicado e hoje que eu vou entender, hoje passado um tempo a gente vai passando, a gente vai entendendo. Mas eu glorifico a Deus que tudo essas fases que eu passei, foi para me aprender mais e mais com Deus, né, e aprendi com Deus e com ele, e foi uma benção, porque todos que viveram comigo, me ajudaram, tiveram do meu lado, são pessoas que realmente, verdadeiramente somaram comigo, né. E você acha que, como você comentou aqui, a gente já está correndo para o final da entrevista, e a gente falou muito do Abraão, mas não falou muito sobre você. Não nessa entrevista, porque na outra a gente falou até do seu casamento, como que aconteceu, Uhum. tudo, né. Tá no canal do YouTube aí pra você, gente. Mas a Raquel, você fala que na época da sua vida você era muito humilhada. Você se sentia rejeitada, não vista, o tratamento das pessoas era diferente com você, e por que que você acha que era assim na sua vida? Ah, era, né, porque, tipo, as pessoas, tipo, olhava assim pra mim, é mais ou menos assim: "Quem é você?", né, "Da onde você saiu?", "Missionária da onde?", né, "Como é seu nome?". Tipo, não sei teu nome, Raquel, pronto, né. Aí não sei, aqui no culto na roça, é meu sobrenome, claro. Uhum, Foi Deus que deu, Raquel Braga. Porque, uhum, como que eu ia falar aquilo? Não tinha até agora eu fico pensando: "Gente, como que na hora eu saiu, pode falar Raquel Braga". Nunca, eu nunca falei aquilo. uhum. Então, se na hora o próprio Deus criou aí aquilo pra mim, né, Que já estava marcando, pra ter uma marca, né. Tipo, marcando. eu chego em qualquer lugar, ninguém consegue falar meu nome. Raquel, não, missionária Raquel Braga. Uhum. Eles têm que falar meu nome por completo. Então a gente entende que foi o próprio Deus que exaltou, né. E hoje, pra glória a Deus, eu era assim, porque eu se eu chegasse num lugar, não que tinha lugar, claro que tem lugar que as pessoas são simples, são humildes, e a gente ia, tal, pregava, tudo, mas não tinha um reconhecimento. Que as pessoas olham muito para que a pessoa tem, né, de recurso, por onde você Isso, passou, por onde você isso. andou, É. né, então assim, às vezes a pessoa é cheia de Deus, você sempre eu achei até interessante você falar assim: "Já tinha 10 anos, Esté, que eu contava", ou seja, já tinha 10 anos que você estava fazendo ali a obra, falando o que aconteceu, aí precisou estar de frente de uma câmera para as pessoas olhar e e ver, né. É isso aí. Eu tive que vir por um convite de uma amiga. Impressionante que nesse dia, é uma coisa que eu nunca contei, eu geralmente contei em culto já. Mas é uma coisa que eu nunca contei. Nesse mesmo dia, a Lady comprou. De frente de nós tinha um restaurante. E ela comprou a comida pra Hum, ela levar pra ela comer, que na época ela não tinha loja ainda, ela hum, vendia assim. E ela pegou e falou assim: Raquel, eu vou te convidar pra você ir num culto comigo. E lá nós só vem amanhã. Só tem um detalhe, lá é a noite inteira. Eu vou cantar lá, é aniversário da pastora, eu vou cantar lá, eu sou a cantora oficial, eu queria que você fosse comigo, você vai amar, você gosta de culto assim, né, você gosta de barulho, você gosta de culto madrugada, esses trem, então você vai amar. E nesse dia Deus falou pra mim, antes dela ir na igreja, ela estava de frente ao restaurante, mas antes dela entrar, o Espírito de Deus falou pra mim: "Hoje eu mudo a tua história". Mas eu já tinha uma promessa, porque com 7 anos Deus já tinha feito uma promessa, falou pra mim que ele ia soprar o meu nome e que Deus ia levar o meu nome mesmo pra muitas nações, né. Só que eu nunca imaginei que seria assim não. Eu nem e nem imaginei quando, e né. nem quando e também nem sei, eu tinha até esquecido, fala logo a verdade pra não mentir, Uhum. tinha esquecido disso aí, gente, Com 7 eu tinha anos? só 7 anos, eu não estava me lembrando mais disso. Mas quando Deus me honrou, lá na frente eu pensando,
lembrei até o nome da irmã, né, lembrei tudo, lembrei como Deus usou ela, de que maneira, e vi que realmente a promessa de Deus pode demorar 10 anos, 11 anos. Eu tinha 7 aninhos, né, e depois com 42 anos Deus veio honrar, e veio me ungir, e veio me abençoar da maneira que ele me abençoa hoje, né, pra glória de Deus não só na minha igreja, como dentro, né, meu pastor presidente, Josué Gouveia, mais os demais irmãos, eu prego na minha sede, né, no sede Vila Nova, a Uhum. gente tem aquele amor por todo mundo tem aquele amor pela gente, então assim, é diferente o ministério hoje, né, como a gente tem assim, porque Deus nos proporciona isso, E tem né. muitas pessoas esperando o tempo de Deus, o cumprimento das promessas, de vou soprar o teu nome, vou te levar aos 4 cantos da terra para você pregar a minha palavra. Tem muita gente esperando essa promessa. Mas fica em casa, como é que Deus vai cumprir? Só vai cumprir que se você sair, igual no caso, eu tinha trabalhado igual uma desesperada, aí a Leite chega e fala: "Vamos comigo", eu: "Vamos", do nada, "Então entra no carro". Aí uma irmã que vinha, não veio. Ela até falou assim: "Meu Deus, é mesmo, convidei a irmã fulana". Aí a irmã pegou fulana, falou, ligou pra ela: "Não dá pra mim não". Ela falou: "Tu é de Deus É tudo, você. é você mesmo". Aí eu na hora eu vesti a roupa e tal, nem escolhi direito a roupa e vamos embora. E chega aqui, eu não tô esperando nada, nem a oportunidade, quer saber, eu não estava esperando, né. Até então aqui eu me lembro que estava um pregador que era o irmão daquela pregadora que prega muito bem, que eu Aham. gosto dela, foi o que O pregou irmão da Gisele, e da irmão da Gisele Gisele, a Teles. Gisele Teles também prega muito bem, Uhum. sei muito bem, que eu já convidei ela várias vezes pra Uhum. ministrar lá. Então, assim, tinha vários pregadores, tinha muita gente que cantava, muita gente falava, eu digo: "Eu não vou nem", tipo, eu era tão acostumada a ninguém me olhar mesmo, então só que a Leide e o Fernando falou assim: "Você vai sentar do nosso lado, você vai sentar onde a gente vai estar, você vai estar conosco, nós não vamos te deixar por nada". Então naquele dia, era o dia que Deus tinha marcado e eu não sabia, né. Então, até hoje eu falo pra ela foi no casamento do meu filho caçula, eu falo pra ela: "Nossa, como Deus te usou naquele dia como nem eu imaginaria aquilo", né. E aí, sentando ali, ele falou pra você: "Não, me dá a oportunidade não, dá pra ela", né, que eu quero que ela conte um pedacinho do testemunho do filho dela. Foi quando Deus mandou eu contar. Eu resumi tão rápido aquilo ali, que eu acho que se fosse pra me resumir tão rápido igual eu resumi ali, eu não conseguiria. Mas, assim, foi tão Deus ali, a gente sente que foi Deus mesmo, né. E eu agradeço a Deus por aquele momento e aquela oportunidade, né. E você ainda disse assim: "É, eu vou te dar poucos minutos, porque tem muito tempo, muita gente pra Tinha falar". muita gente naquele dia, era o Estava dia do lotado. aniversário e tinha muitos convidados. Uhum. E aí você falou: "Vou te dar pouco tempo", eu: "Tá bom, não tem nada não". E eu acho que até passei do tempo. Mas, assim, foi muito bom, foi benção, e eu só tenho que agradecer por tudo, né. E tá aí hoje pra glória de Deus, né. Nós continuamos na obra do Senhor e levamos também esse mesmo testemunho ao vivo, né, inclusive o pastor Ivo Rodrigo quer que a gente esteja pregando e falando sobre isso também, sobre esse testemunho, igual está aqui, está falando, inclusive lá vai estar as pessoas que viveram comigo, que Uhum. me ajudaram, pegaram o Abraão, ajudaram, né. Então não tem como eu falar assim: "Ela tá mentindo". Não, não Uhum. tem, porque eles vão estar lá. Os Amém. Né, são 2 advogados famosíssimos, conhecidíssimos, e inclusive ela é filha do dono do Pão Reis, né. Amém. Então assim, eu glorifico ao Senhor, porque foram pessoas que tiveram comigo, e as pessoas pensam assim: "Ah, esse testemunho tá muito esquisito". Não, ele é um testemunho tão verídico, irmão, que o Abraão mora lá no Mar de Germana, Uhum. tá lá até hoje, e quem quiser lá ver, E de vez em só quando pra você posta nas suas redes sociais, eu né, às vezes você me posto. manda também, ele de costa lá, eu vejo a sonda, você Eu mostra ponho assim, porque ele o não gosta muito de alimento se aparecer na dele. Eu internet, falo: né. "Gente", eu falo assim: "Mas a Raquel é ousada, né". Ele fala que não gosta de aparecer lá. Eu tento filmar ele assim, vez que Eu de falei: "Deixa ele pegar esses negócios". e eu filmo, enquanto eu tô chamando a Hã. atenção dele aqui, meu bem tá com a câmera ligada, e pra pegar ele, Eu sabe. fico Que é pra vendo. pessoa ver que verdadeiramente é É verdade, sabe. é Eu quero mostrar a uma verdade para as história pessoas. dessa e tem gente que ainda fala assim: "Ai, não acredito. Ai, tá esquisito". É, tem muito É, comentário eu assim. quero fazer eu não quero que seja mentiroso, eu quero que as pessoas Entendo. entenda Uhum. que Deus ele pode fazer milagre Uhum. em qualquer vida, em qualquer pessoa, que basta crer, basta acreditar e que Deus pode fazer alguma coisa na vida das Amém. pessoas, né. É isso aí Amém. que eu tento passar pra todo mundo, né. Amém. E quem quiser saber, acompanha nas redes sociais, né. Quem quiser Você saber, sempre tá acompanha nas redes colocando sociais, eu lá. sempre coloco lá. Toda vida que eu Amém. encontro com ele, eu acho que essa semana mesmo vou encontrar com ele, Hã. vou fazer de novo, a gente coloca lá, Amém. pra gente que eu tenho que buscar o leite dele, né, e eu E ele mesmo hoje ele se alimenta sozinho, se cuida ele sozinho? coloca na sonda sozinho, ele sabe Uhum. colocar. Aliás, ele praticamente já é praticamente um enfermeiro dele mesmo. É, É, né, então assim, ele se cuida sozinho, se Deus cuida sozinho. segundo o médico, se ele ficasse vivo, ele ia vegetar, né.
Eu Ele se tornou uma pessoa revoltada pelo que aconteceu com ele? não, Não? não. Ele é um jovem normal Na hoje em verdade, ele é dia? muito alegre, ele é É muito muito feliz e alegre? ele é engraçado. Ele te paga comida pra você comer pra ele olhar. Sé vamos Ele contar esses compra detalhes. x-salada bem grande, que é o que ele tinha vontade de comer, e fala assim: "Come pra mim ver". Meu Deus, mas e ele fala isso na brincadeira? Ah, ele faz isso, ele faz isso. Um dia desse ele foi lá em casa, pediu um monte de salada com bacon, mas com muito bacon. Aí era enorme. Eu falei: "Jesus, o que você vai fazer com isso, menino?" Ele falou pra mim: "Não, vou dar pro Web comer pra mim ficar olhando". Meu Aí ele Deus. deu pro Web comer, pro Web pra ele olhar. E Pra aí ele acaba se sacia parece que ele assim. se sacia quando vê alguém comer. Ele não pode comer nada, 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 não nada. entra nem E água. é fechado? Ele já tentou comer alguma coisa e não deu Já, eu já certo? tentei colocar. Já? Nossa, quase matei ele. Sério? Porque, ela desceu até uma certa parte aqui, aí não descia mais, aí ele estava morrendo sufocado. E, ixi, mas foi uma luta muito grande pra tirar isso aqui daqui. Meu Chegou bem Deus. aqui, que é tipo assim, foi só um golinho de Uhum. água. Aí quando chegou bem aqui assim, aí o trem parece que não subia e nem descia. Aí ficou no meio, aquele trem, aquele nó. E esse menino mudou até de cor. Eu falei: "Ixi, Jesus, e agora, pai?" Meu Deus. Foi uma luta, eu tive que bater nesse pulmão dele, dar pancada no peito, e foi uma dificuldade, mexer nessa garganta, e Deus abençoou, graças a Deus, mas nunca mais, né, fez isso. Foi a última vez, a gente faz umas extrapolias, mas só a última Aham. vez, graças a Deus, não fizemos mais isso. Mas ele tem essas ideias, esses fetiches dele, mandar alguém comer feijão tropeiro, que é a coisa que ele mais gosta, Hum. bife, né, aí ele compra bife, ele compra carne, ele compra carne, assa e dá pro povo na rua. Você acredita que ele põe uma churrasqueira bem na porta da casa dele, compra carne? Hã. E carne boa, ele não gosta de carne ruim. Aí ele vai lá e compra uma carne boa, coloca em cima da churrasqueira, aí os outros tá passando ele. Vem cá pra você comer um pedacinho, pra me ver. Meu Deus. Deixa, jeitinho. Aí sai dando carne pros outros povo. Todo mundo gosta dele. Ei, Braga. Ele tem um apelido de Braga. Ei, Braga, ei, Braga. Ei, mas o Braga é bom, gente. Compra carne pra nós. Ei, Braga abençoado. E o leite, é o único líquido que ele toma pela sonda ou Só. água? Só Ele não a água da mesa normal, né? A água Hum. normal que a gente usa. Mas esse suprimento alimentar é só ele. É aquele que eu mostro lá no Instagram, né? Que eu até te mandei, eu acho que um vídeo. Eu te mandei Qual um que é o vídeo lá na valor caixa, de né? um leite desse? Tá 45, uma caixa, E 1 ele litro. e ele toma quantos? Em 2 dias ele toma. Em 2 dias não, em um dia ele toma 3. 3? 3. Em um dia ele toma 3. Né? Ele toma um de manhã, no almoço, outro na janta. Aí, se ele ainda tiver um pouquinho de fome, ele ainda vai lá e põe mais um pouquinho. Por mês isso aí dá um dinheirinho bom, né? Dá em torno de uns 5 mil por aí. Meu Deus. É muito dinheiro. É assim. Tem vez que a gente consegue também. Porque nem toda vez que você chega, e eu não sei se você tá sabendo, mas o Goiás tá meio complicado com o negócio de médico, né? Uhum. E às vezes é difícil a gente achar nutricionista pra passar o laudo pra ele, que tem que passar ela tem que prescrever o laudo e aí a receita médica pra pegar lá no médico. E não tendo a nutricionista, ele tem que ficar sem o Meu alimento. Deus. Então ele ficou 2 meses sem pegar, porque eu não achei a nutricionista. E eu não tinha dinheiro pra pagar a nutricionista. Porque se eu tivesse dinheiro, eu pagava uma particular. Porque até então o Juarez falou que não tem problema eu pagar uma particular. Uhum. Mas eu disse: "Gente, mas nem uma particular, sabe quanto que é uma particular?" É 200 e pouquinho, R$250. Nossa. Então, assim, tem hora que nem todo mês você vai ter R$250, né, gente? É complicado. Então, assim, tem coisa que. Mas eu creio que daqui pra. Deus nunca deixa a gente só. Uhum. Ele vai preparar uma maneira. Eu oro todos os dias. Jesus, manda alguém pra abençoar. Te abençoou tanta gente nessa terra. Tem hora que eu até falo pra Deus: "Senhor, é porque eu vejo tanto testemunho de gente. Eu fui abençoado com isso, fui abençoado com aquilo, né?" E uma das coisas que eu falo muito, que é pra Deus, que eu quero mesmo que Deus me abençoe. Eu moro de aluguel, né? E quero que Deus me abençoe pra mim comprar uma casa. Por quê? Porque eu queria tirar ele do aluguel, né? Eu queria trazer ele pra mim, pra perto de mim, e tirar ele do aluguel. Porque ele tá lá também, por causa que o negócio do leite dele é mais entregue pra lá. Mais Aí eu perto. vou mudar, né? Eu estando na casa fixa, eu posso colocar fixo, entendeu? Então não mudei ele ainda, porque eu não tenho casa fixa. E você sabe como é que é missionário, né? Mas missionário tendo uma casa, eu falei: "Eu só tô velha, não vou vender a casa não, pelo amor de Deus, vou ficar com ela." É verdade. Né? Ela sendo minha, não tem problema. Então a gente tá nessa aí, orando a Deus. Eu falo: "Senhor, eu vejo tanta gente contando testemunho que ganhou uma casa. Deus, eu vejo tanta gente falando que ganhou." Esse dia eu vi um testemunho de um irmão que falou assim: "Mano, eu ganhei um ônibus, mas aí eu troquei no ônibus que eu ganhei
Aí eu fui e troquei nesse carro aqui, aí mostrou o carro, né, lá na garagem. Falei: "Jesus, não tem como você fazer isso comigo, não?" Alguém, sei lá, não sei. Alguém de Hã. algum lugar, não me importa de onde vai ser. O importante é que tu faça um milagre na minha vida, porque eu preciso de um milagre de Deus. Uhum. Eu preciso de uma resposta de Deus, né. Eu preciso que Deus, abra uma porta pra gente não Amém. ficar só nisso, né. Na Amém. realidade, fazer igual a menina, eu não vou dizer que tá faltando, mas sempre tem um pinga-pinga. Uhum. Mas eu não quero ficar só no pinga-pinga, eu preciso de um mover de Deus maior, de uma providência de Deus pra abençoar a vida do meu filho, né, e me Uhum. abençoar, quer dizer, me abençoando, tá abençoando a vida dele, Hoje né. tem quantos anos o Abraão? O Abraão tá com 29. Tem quantos anos que ele tá comendo pela sonda? Ele tinha 17. É, já tem um bom tempo. Então, mas hoje ele é um milagre, né, e eu creio que ainda tem muitas coisas para acontecer. Como se diz, hoje eu te trouxe de novo para contar o testemunho mais uma vez, um novo cenário, tudo, e eu creio que vai passar alguns anos aí, vai passar algum tempo, e você vai voltar aqui para contar mais milagres ainda pra Eu creio. gente. Amém? Eu posso. Amém. Muito obrigada por ter vindo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou, né, depois você abre uma caixinha de pergunta no seu Uhum. Instagram, responde o pessoal, porque eu imagino que a gente gravou aqui, mas tem muitas pessoas que ainda têm algumas dúvidas, né, algumas curiosidades, e aí você abre uma caixinha de pergunta no seu Instagram, responde as pessoas aí. Missionária Raquel Braga, muito obrigada, tá? Ter atendido o convite de vir. Já tem muito tempo, viu, que eu tô querendo regravar esse testemunho aí. E eu falei assim, não é possível que nós tá com 40 episódios gravados. Eu não vou trazer a Raquel no novo cenário. Embora, assim, Sim, é um mano. cenário bem humilde, né? O povo comenta, esse negócio de. Gente, eu já até comprei os negócios de colocar microfone, mas eu não vou colocar aqui, porque É nós culto na está na roça, né. roça. Então é proposital. E eu falei assim, eu tenho que levar a Raquel agora para o nosso cantinho, né? E assim, não vai ficar só dessa vez. É, vai ter, quem sabe aí a parte 3, vai ter mais coisa para Com contar. certeza. E que Deus abençoe sua vida, né? Quem quiser pode Amém. seguir nas redes sociais. Sim. Lá nas suas redes sociais, eu sempre coloco o Instagram. Se as pessoas quiserem entrar em contato, te chamam lá pro Instagram, Uhum, né? As agendas. uhum. Ainda tem alguma agenda vaga para até o final desse ano? Tem sim, tem Então, sim. Pode entrar em contato, né, entra lá no nosso Instagram lá, Missionária Raquel Braga, né, e uhum. na link da bio lá vai estar lá, Amém, né, amém. só chamar e a gente tá lá, em nome de Jesus. Amém, que bênção. Deus abençoe sua vida. A Obrigada. sua e do pastor Weber, que está aqui também nos bastidores, acompanhando a gente. Eu gosto muito do testemunho seu com seu esposo, eu acho muito interessante, né? Hoje, para não ficar muito cansativo, a gente está ensinando aqui agora, mas já tem gravado o testemunho, né? Aqui no nosso canal do Culto na Roça. Procura aí Raquel Braga, que vai aparecer vários vídeos. Tem o testemunho dela completo, que ela conta a história desde do seu nascimento, como você falou, né? Foi te jogaram ali na rua, então assim, tem desde aí até o casamento, esse homem abençoado que Deus te colocou na sua vida, então tem um testemunho mais completo, é só procurar no canal aí e assistir também, tem acho que, não sei se é 400 mil visualização, alguma coisa assim. E é isso, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também. Foi uma honra e um prazer estar aqui. Deus abençoe a vida de vocês grandemente e esse trabalho que tem levado muita gente, né, a continuar fazendo a obra de Deus. Deus abençoe. Fica na Amém, paz. amém. Pessoal de casa, obrigada para vocês. Deixa aí o comentário, né? Eu tô sempre acompanhando o comentário, respondendo os comentários de vocês. Em breve aí eu vou postar para vocês a parte 2 com a minha mãe, vou regravar a respeito da Ariane que eu comentei aqui. Há muitos comentários maldosos, mas a respeito de pessoas que não entendem, né? Como a Raquel falou aqui, tem gente que quem é carnal não entende o que é espiritual. E às vezes né, a gente não pode esperar sempre elogios, aplausos, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Quem entendeu, eu acho que o testemunho da Ariane aqui no canal, para mim, é um dos testemunhos mais impactantes. Eu aprendi muito com o testemunho dela. Mas é assim, né? Eu vou falar isso aqui até com medo de ser criticada. Mas quando o homem falha, tem muita gente que passa pano. Mas quando a mulher falha, todo mundo já quer cair matando em cima. A verdade, na minha humilde opinião, é essa. Então, assim, é um testemunho onde que uma mulher abre seu coração, reconhece suas falhas, mostra, né, que não foi só, foi uma questão também espiritual, e ela abriu o coração
nem todo mundo entende. Ela até teve no nosso encontro de vaso, falou assim: "Olha, eu até pensei em pedir para a Esther tirar o meu testemunho". Mas foram tantas e tantas vidas que foram abençoadas. Hoje ela e o esposo dela ministra para casais, e todo mundo que vem aqui, Raquel, até fala assim que, colocou na rede, e eu falei assim: "Ainda bem que a Raquel já está acostumada", né, depois de tantas visualizações, de saber que tem gente que: "Ah, não sei o quê, ah, não sei o "Ai, quê, isso nem não sei liga o não, não quê". demora não". Então assim, tá aqui, o povo Comente, meu comenta o filho, que quer. comente, vai comentando Cada aí. um tem a sua Deixa Deus te opinião, usar. né, mas vai alcançar alguém, alguém vai ser Isso, alcançado, é né, o objetivo, alguém vai ter que ser alcançado. alguém vai ser A gente não alcançado. tem que ficar focado em quem vai como vai criticar, só em quem vai alcançar. Você Exatamente. entendeu? A partir do momento que ser alcançada essa pessoa, a vida dela vai ser transformada. Agora, as outras pessoas que querem entrar para criticar é bom, porque quanto mais critica, mais longe vai o vídeo. É, verdade, acaba ajudando, né, que vem às vezes tenta falar alguma coisa, acaba ajudando. Então é isso, ora vocês que estão aí gente, orem pelas pessoas, pela Raquel, pelas pessoas que contam testemunho. Quando alguém tá contando testemunho, fala assim: "Ô Deus, guarda a vida dessa", eu já peguei isso comigo, né, guarda a vida dessa pessoa de É toda verdade. inveja, de toda retaliação, porque tem muitas pessoas que vêm aqui, Raquel, grava o testemunho e sai daqui, acontece mil e uma coisa, sabe, cada retaliação. Então assim, vocês que estão aí, que são espirituais, orem pelo trabalho, orem pelas pessoas que contam testemunho, profetiza bênção na vida delas. Eu tenho certeza, uma palavra de Deus, né, Amém. através da sua vida sendo liberada, vai alcançar a vida de alguém. E é isso, Deus abençoe e até a próxima. Já tem outros podcasts aí marcado para mim gravar, então fica ligadinho aí. Ah, gente, para encerrar, corre lá no meu canal, Pastor Esther Ribeiro. Vai lá no meu canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, porque a gente tem agora 2 podcasts, tá? Semana que vem tem gravação no novo podcast, no meu canal, que é um podcast não sobre testemunho, é um podcast sobre assuntos, sobre temas, sobre debates, sobre casamento, né? Vida sentimental, vida espiritual, vida financeira. Então, se você quer aprender com pessoas que vão estar ali direcionadas por Deus, já se inscreva no meu canal e assista esse novo podcast. Já tem um episódio gravado lá que é abençoadíssimo. Se você não assistiu, já corre lá para ver. Até a próxima. Glória a Deus.